Tá iniciando, tá? Tudo bom, gente? Bom dia. Primeiro, bom sábado para todos vocês. Obrigado enormemente, primeiro, pela presença de vocês que estão me ouvindo. Tá? Depois, eu queria agradecer a presença de cada um dos convidados. Eu vou fazer uma rodada aqui, primeiro, de apresentação, para que cada um possa se apresentar, para cada um possa falar um pouquinho da sua história. Tá? Antes, vou pedir desculpa aqui pela minha voz, de vez em quando posso dar uma fraquejada na voz, mas fiquei super doente essa semana, então estou de repouso aqui, mas não podia deixar de participar aí desse encontro nosso, tá? Esse é um encontro muito importante para a gente, quem está acompanhando, a gente está tentando fazer aí com frequência ao longo do mês de agosto, encontros que possam disponibilizar conteúdo de ponta, conteúdo que realmente questione o status quo, conteúdo que leve mensagens importantes, que levem quebras de paradigmas importantes. O mês de agosto é um mês extremamente importante para a gente. Tá? A gente faz a campanha do Agosto Solidário, que é o maior projeto de saúde mental infantil da América Latina. Está capitaneado aí pelo João, capitaneado pelo Dr. Gustavo Teixeira, os sócios do CBI of Miami, e que há 2 anos esse projeto está presente no BBI também. Tá bom? Então, antes de passar aí para os nossos convidados, cada um se apresentando, só rapidamente, sou Rodrigo Lang, sócio fundador do BBI. Tá? Vou estar junto com o João aqui fazendo o host do nosso encontro de hoje. Tá? O João Magalhães vai se apresentar também. O João é sócio fundador do BBI e do CBI. E o nosso foco hoje é discutir sobre o varejo. Tá? E aí, quando a gente foi escolher o tema do nosso encontro para hoje, a discussão era falar, vamos falar do varejo do 2021, vamos falar em perspectivas do varejo. E eu falei, não, cara, vamos falar sobre o varejo de 2025. Tá? Porque eu sempre falo que o que a gente colhe hoje, 2020, lógico que foi um ano que a gente está sentindo na pele, né? Agora eu estou sentindo na pele literalmente, né? Os efeitos desse ano, mas muito do que a gente colhe num ano é fruto do que a gente trabalhou 5 anos antes, tá? 6 anos antes, 7 anos antes. Então eu sempre falo que a GSPP, o BBI, o Rodrigo Lang, o João de 2025, ele são objetos consequência das decisões que a gente toma hoje, tá? Então a gente precisa começar a pensar nas decisões que a gente vai tomar hoje e que vão ter impacto em 5 anos, 6 anos, 7 anos, tá? E eu sempre falo que a gente vive num mundo tão acelerado, tá, numa curva tão exponencial, que quem conseguir pensar e tiver essa habilidade de pensar 5 anos à frente, vai estar pensando 50 anos à frente, vai estar pensando 60 anos à frente. Mas a modificação, a velocidade está cada vez mais rápida, e não tenha dúvida, tá? Cada vez mais a velocidade vai atingir um grau, um delta, uma variável muito mais acelerada. Eu sempre brinco também, antes da gente começar, que eu não gosto da palavra novo normal, tá? Porque eu acho que, na verdade, não existe novo normal. O que a gente vive são modificações na sociedade, frutos de amadurecimento e pequenos percalços que a sociedade passa, tá? E a humanidade já passou por diversos momentos que a gente teve que repensar, redesenhar e levar a um novo cenário. Tá? Eu sempre, já que a gente está falando de varejo, eu sempre falo que as crises da década de 40 fez você redesenhar todo o mercado de moda, tá? De uma moda altamente customizada, por um prêt-à-porter, uma lógica totalmente diferente. Então, o que a gente vai pensar aqui, eu queria convidar vocês a pensarem juntos, qual é a lógica que a gente precisa pensar para estar bem posicionado daqui a 5 anos. Tá? Então, esse é um exercício muito forte que a gente deve fazer aqui. E um convite também, como host, que eu gosto de fazer vamos pensar e vamos falar coisas que não estão sendo debatidas, vamos colocar pautas legítimas aqui que não estão sendo debatidas. Tá? Eu acho que a função do BBI, a função do CBI estar no estado da arte, do conhecimento e das melhores práticas. Então, às vezes você tem verdades duras, às vezes você tem verdades um pouco difíceis de engolir, mas a gente precisa trazer aqui aquelas pautas não óbvias, tá? Então, eu queria convidar todos vocês aqui a gente fazer essa discussão não óbvia também, que é uma característica de todos os programas de treinamento nossos, todos os programas de desenvolvimento nossos,
é trazer pautas não óbvias, tocar onde as pessoas não tocam, ou não têm coragem, ou não querem tocar. Legal? Então, com isso, eu termino aqui o meu discurso inicial. Prometi aí para o meu médico que eu ia falar pouco, acabo sempre me empolgando, falando muito. Ele falou assim, você não vai fazer palestra nenhuma nos próximos 5 dias? Eu falei, não, de amanhã eu tenho que fazer, mas prometo falar não mais que 2 minutos. Já estou aqui com o cronômetro falando 3 minutos. Então, eu queria passar aí primeiro para o João, depois, na verdade, vou começar com a Camila, tá? Vou começar com a Jussara, depois a gente passa para o João, depois a gente passa para o restante da equipe também. Pode ser? Vamos lá? Cada um acha que vale a pena se apresentar 2 minutinhos, acho que é só para os nossos convidados nos conhecerem. Oi, Jussara, vou falar então. Prazer, gente, obrigada pelo convite. É sempre um prazer e uma responsabilidade muito grande a gente estar aqui falando, né, das perspectivas e expectativas, né? Porque assim, ninguém tem bola de cristal. Então a gente fala do que a gente está sentindo na pele como comportamento, né? Porque assim, as mudanças elas começam na gente. E aí, quanto mais pessoas mudam, isso vira uma tendência. Então, é o campo observativo que eu acho que faz a transformação também, de você olhar e ver o que está acontecendo do seu lado, dentro da sua casa. Eu sou Camila, trabalho no varejo há 20 anos, sou engenheira de produção. Hoje eu sou sócia diretora aqui do GSPP, do braço de Educação, Sustentabilidade e Moda. E é sempre assim, muito bom poder estar nesses debates, trazendo um pouco da nossa experiência e aberto a novos olhares, né? Porque hoje, como o Lang falou, as coisas estão mudando numa velocidade muito grande e a gente precisa estar atento para a gente tomar as melhores decisões. Então, acho que esse espaço aqui ele é fundamental para a gente trazer clareza e expansão de consciência para as pessoas que se interessam por esse assunto, né? Não existem verdades absolutas, existem pontos de vista, e eu espero hoje sair daqui aprendendo com vocês e contribuindo um pouquinho com minha visão. Ok. Eu sou Jussara, como o Lang falou. Eu trabalho em shopping center há mais de 25 anos, na área de marketing, na área de administração geral. Passei por grandes empreendimentos, com públicos completamente diferentes. E hoje, com essa história da pandemia, que não é, no meu ponto de vista, não é uma crise econômica, é uma crise humanitária, é maior, né, do que não é crise de saúde só. O que eu fico me perguntando o tempo inteiro, acho que a gente tem que fazer um exercício diário de o que eu aprendi ainda vale, né? O que está valendo a partir de agora? Esse é o nosso questionamento. E como a Camila falou, é muito mais. Eu trabalhei sempre com muita gente e o que move tudo são as pessoas, né? São as pessoas pensando diferente. Também não gosto da história do novo normal, acho assim, não é por aí. Nós já passamos por várias crises, acho que o ser humano tem suas mazelas e suas qualidades, e elas vão continuar tendo suas mazelas e suas qualidades. Ninguém virou santo porque passou pela pandemia, nem ninguém também virou vilão porque passou pela pandemia. Mas acho que o melhor dessa história é que a gente hoje está tendo vários espaços para a gente discutir, e isso é muito bom. Muito bom a gente discutir os assuntos com pessoas de perfis diferentes, de gerações diferentes, de forma como a gente sente, como a gente vê na sua vida, no dia a dia, o que mudou, o que você tem que fazer, e está se perguntando o tempo todo. Mas eu acho que a melhor pergunta que a gente tem que fazer não é, eu falo todo dia, a gente faz aquela agenda do to-do, o que eu tenho que aprender? É muito mais por aí que eu acho que todo mundo tem que estar se perguntando, o que eu preciso mais aprender? O que tem mais para aprender? E tem muita coisa. Uma crise é devastadora, mas eu acho que a gente tem muito a aprender e a discutir também. Bacana. Pessoal, bom dia. Meu nome é Alberto Papera Filho, sou sócio-diretor do GSPP, né? Grupo Soares Pereira e Papera. Obrigado, Camila. Obrigado, Jussara, também por estar aqui, nossas sócias. Obrigado, João, Rodrigo e todo mundo que está nos assistindo. Assim, para falar um pouquinho, né? 25 anos também, tem mais de 25 anos no mercado de indústria, varejo em geral e franquia. Falar de 25 anos é complicado, né? Porque todo mundo aqui tem mais ou menos esse período. Vocês dois não, né, João? João e Rodrigo são mais novos um pouquinho. Mas com o tempo de mercado, Obrigado. Tanto quanto de experiência com a gente aí desse tempo, 25 anos, né? Ou 30, ou 20, como a gente fala, mudou muito, né? E tem mudado muito. A gente tem falado muito aqui dentro do GSPP, eu levanto muito essa bandeira, no poder de adaptação. Então, acho que tudo que a gente for falar aqui, a gente vai falar sobre
lógico, né? Daqui a 5 anos, como o Rodrigo falou, a gente tem que estar se preparando mesmo. Tem empresas já fazendo planejamento para 10, 15, 20, tem que ser feito isso mesmo, né? Não tem jeito. Só que as coisas estão mudando muito rápido, né? Esses anos para cá, vamos falar pelo menos dos 10 ou 5 anos para cá, a parte, né, tecnológica tem crescido muito e tem ajudado a evoluir muito rápido, né? Se a gente olhar empresas há 50 anos atrás, né, então são totalmente diferentes do que são hoje. Algumas até sumiram e acho que se adaptaram bem, estão aí evoluindo, estão crescendo, estão na grande maioria delas aí bem no mercado. Então, o que eu quero só falar agora na abertura é o poder de adaptação, porque acho que tudo que a gente for falar, tanto vocês, né, falando um pouquinho da experiência do BBI, né, como a gente aqui do GSPP, falando de tendência, falando de shopping center, falando de franquia, de varejo, de consumo, isso tudo que a gente vai falar aqui durante esse tempo, 1 ou 2 horas em que a gente vai estar batendo, eu acho que tudo é adaptação constante. Então, essa palavra que eu quero deixar aqui para a gente estar falando daqui a pouquinho. Legal, obrigado. Tati? Oi, pessoal, tudo bom? Primeiramente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Fazendo esse encontro, essa discussão que é tão rica para o mercado de varejo, para o mercado de franquia, para todo mundo que está passando por esse momento complicado, né? Então, eu sou engenheira de produção, formada pela UFRJ. Todo o meu background foi de consultoria, então eu tenho pouco mais de 6 anos de história de consultoria estratégica, que me permitiu trabalhar com diversos segmentos de mercado. E o segmento que eu me especializei mais foi o varejo. Então, depois de sair da consultoria, eu trabalhei na McKinsey há alguns anos, eu fui trabalhar no Grupo Soma, de varejo de moda, e foi aí que eu me encantei pelo dinamismo, pela velocidade do varejo, né? E a gente vê essa velocidade do varejo, ela vai tanto para o lado positivo quanto para o negativo, né? Quando a gente passa por uma pandemia como essa, eu acho que o varejo, ele catalisa as mudanças com outra velocidade. Então, é um segmento que me encantou, e para mim é uma felicidade estar aqui podendo falar sobre isso, sobre o futuro do varejo. É tão importante passar essa informação para quem está nesse mercado que vai precisar fazer tantas mudanças em tão pouco tempo. Obrigado, Tatiana. João, você pode concluir a rodada de apresentações para a gente? Legal, obrigado, Lang. Obrigado. Bom dia a todos, pessoal. Então, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez aí pela presença de todo mundo. Eu sou João Magalhães, o Lang já me apresentou rapidamente, né? Sou sócio fundador do CBI of Miami. Quem não conhece o CBI, é a maior escola de comportamento infantil da América Latina hoje. Sócio fundador também do BBI of Chicago, junto aí com o Lang, com a Fernanda, junto com o Dr. Gustavo Teixeira, que o Lang também já comentou. E, bom, a gente fechou uma parceria agora recente com o GSPP para lançar o principal treinamento aí em varejo. Vou falar um pouquinho disso uma outra oportunidade, mas eu queria dizer o seguinte, para quem está assistindo aí, né? A gente, obviamente, se você está assistindo, você provavelmente tem interesse em varejo, ou trabalha em varejo, ou quer trabalhar em varejo, ou com franquias ou franqueados. Então, aproveita aí essa live de hoje, aproveita esse evento para realmente absorver o máximo possível, porque a gente está aqui com pessoas que têm perspectivas diferentes em relação ao varejo, eu com educação, eu e Lang com educação, né? A Tati com consultoria estratégica, como executiva em grupos de varejo, né? Grupos de moda também. A Camila aqui também, super experiente, também passou pelo Grupo Soma e outros lugares, shopping, comercial, né? O Humberto certamente hoje é um dos principais comerciais quando a gente fala aí de franquias, de varejo, hoje no Brasil. Então, aproveitem bastante, eu espero que realmente seja enriquecedor aí para vocês. Legal, gente. Obrigado. Pessoal, eu queria começar com um questionamento, eu acho que eu vou jogar aqui no ar, tá? Só para ser bem atual e já começar a tocar alguns assuntos importantes. Ontem, não sei quem acompanhou, foi o lançamento da carta de intenções da IPO do Grupo Avan, né? Então, o Grupo Avan ele apresentou a carta de IPO. E eu resolvi ler a carta do Luciano, de início ao fim. Primeiro, me chamou a atenção que o mercado estima que eles queiram levantar 10 bilhões de reais, né? Num valuation de 100 bilhões, o que tornaria o segundo varejo mais valioso do país, só atrás da Magazine Luiza. Mas me chamou muita atenção que eu fui realmente tentar entrar alguns dados dele, lógico, eles são capitais fechados ainda, é difícil achar todos os dados, mas a venda online deles representa 0,1% do faturamento, né? E na carta que o Luciano apresentou ontem à sociedade, em nenhum momento estava falando ou dando peso à expansão do mercado online, tá? E aí o Humberto falou uma frase aqui de adaptação que eu acredito muito, tá? Que eu tenho
batido muito martelo nisso ao longo dos últimos 10 meses, antes até da pandemia, foi a questão da antifragilidade. Falo que não basta hoje em dia as empresas serem resilientes, as empresas precisam se tornar antifrágeis. Eu acho que isso foi um erro da escola de gestão no mundo inteiro, falando o tempo todo de resiliência, resiliência, resiliência. Resiliência é algo que não é suficiente. Resiliência nada mais é do que você levar uma porrada, desculpa o termo, e voltar ao estado inicial. E a gente viu que a gente não basta a gente voltar ao estado inicial, a gente precisa se tornar mais forte com os intempéries que a gente tem ao longo do caminho, senão a gente não passa para um segundo patamar. E aí, quando eu vejo uma das empresas mais badaladas em termos do varejo, né, pelo menos que se fala muito, e abrindo um IPO tão badalado quanto é esse IPO, né, e não colocando o canal digital como uma prioridade, colocando expansão de lojas, eu queria que a gente fizesse esse questionamento sincero e tentasse entrar a fundo nessa nossa dúvida, né? Realmente, o canal digital é um canal extremamente necessário e fundamental daqui para frente? Tá? Porque eu vejo o que acontece. Eu vejo hoje em dia, antes de eu passar a bola, todo mundo quer fazer transformação digital. Então, a pergunta é, a transformação digital é para todos? Tá? Desde o pequeno varejista até o grande varejista, a gente precisa ter essa preocupação. De forma alguma, eu estou induzindo para um lado ou para o outro, mas eu queria ouvir primeiro de vocês, depois eu posso dar minha opinião também. Pode ser? Assim, Rodrigo, assim, falar um pouquinho sobre essa questão, né, de adaptação, porque a gente acabou usando, né, falando aí da palavra. Uhum. Claro, é lógico que a gente aqui, né, uma empresa de consultoria como a nossa, que trata com diversos setores, né, diversos segmentos. Aqui, a gente brinca que chega aqui de manhã cedo, 8 ou 9 horas da manhã, a gente está falando de serviço, falando com o dono de uma marca de serviço, 10, 11 horas já de alimentação, depois do almoço já está com 2, 3 reuniões que não tem nada a ver com o que você teve de manhã. Então, a gente, cada dia mais, vê, né, a gente tem visto e participado de negócios diferentes aqui. Mas, na grande maioria, a gente tem visto que tem que trabalhar em todos os canais. Né? Se falar assim, ali especificamente, falar da Van, eu acompanho ele há bastante tempo, né? Inclusive nas redes sociais e tal, a gente vê muita coisa. A empresa dele, né, do Luciano especificamente falando, ele é muito voltado realmente à loja física. Né? Ele tem aquela força, aqueles mega lojas, né? Eu tive no Sul há pouco tempo de visita, ele realmente domina o mercado, é uma coisa assim absurda, mas realmente não dá para deixar o digital para trás. Né? O que a gente tem falado, né? E quando você fala em adaptação, tem que estar sempre um passo na frente, você tem que estar buscando constantemente, né? Você tem que estar pesquisando, você tem que estar olhando para o teu negócio, olhando para o mercado fora, né? Olhando para os teus concorrentes, então você tem que estar se adaptando. E é óbvio que o digital não podia estar fora disso. Né? Quando a gente fala aqui em todos os canais, a gente tem que estar participando em todos os canais, o digital principalmente, que foi muito acelerado. Né? Se a gente falar, você fala desse novo, né, normal, óbvio, não vou nem falar de novo normal, vamos falar que as coisas se aceleraram. Né? As pessoas tiveram que se adaptar bastante. Imagina quem está aí acostumado a trabalhar de 8 da manhã às 6 da tarde todo dia nas seus empregos, de um dia para o outro você fica tendo que estar em casa, preso. Né? Então, para alguns foi muito difícil, né? E ainda continua sendo difícil. Então, as empresas estão se adaptando, não é diferente aqui no GSTP, a gente ainda está com o regime, né, de algumas pessoas home office, outras pessoas vindo em alguns momentos, a gente tem dividido um pouco as equipes, né? Tem uma turma grande aqui, né? Então, assim, equipe qualificada, então aqui a gente tem engenheiro, tem advogado, tem economista, tem comercial, né? Então você tem todas as áreas aqui dentro e todos falam muito digital, né? Então assim, você ouvir um advogado falar em era digital, diferente, né? Então assim, tem que ter isso. Então essa parte que a gente tem falado, não estou dizendo no domínio, pelo contrário, nosso grande negócio aqui é a franquia, então a franquia também está na grande maioria ainda no mercado, né, de varejo tradicional, de shopping, tudo, mas realmente a gente tem que estar, depois a gente pode falar um pouco mais abrindo sobre isso especificamente, mas a gente tem que estar buscando, porque o mobile está aí, nós estamos fazendo aqui uma reunião super virtual, que antigamente há pouco tempo não se falava, a gente não fazia, então como é que a gente não pode falar do digital, né? Então o digital também é uma força, a venda mobile, né? Ontem eu estava aqui conversando, por acaso a gente teve o nosso almoço, né, almoçando varejo sextas-feiras, e um dos empresários estava aqui, que é o Michel, né, da Blumen, né, e da Casa Graviola. O Michel falando muito sobre isso, sobre venda mobile, venda digital, não só o e-commerce, mas vender pelo Instagram, vender pelo WhatsApp, esses grupos de Facebook. Então, isso tem crescido muito. Né? Ele até falou em participações, né, até do negócio dele, como de outros amigos nossos aqui, empresários, ele deu alguns exemplos.
Então, tem crescido bastante sim, Rodrigo. Se a gente falar aqui de varejo, a gente não pode deixar só o varejo tradicional e não falar do digital também, né? Legal. Eu até, ouvindo o Humberto, eu gostaria de fazer uma complementação, né? Se é que é uma provocação, se você quer oferecer produto pela internet, não abra uma loja online, né? Porque cada vez as pessoas estão procurando marcas com propósito. Então, assim, a relevância, né, a experiência no online, ela é mais desafiadora, né? E as lojas físicas, você consegue implementar o seu branding, o seu propósito de uma maneira mais clara. Embora fisicamente você tem uma limitação de crescimento pelos espaços físicos, né? Você tem uma amplitude que você tem que ter uma loja com uma certa distância da outra. Então, assim, você tem uma limitação física de crescimento. O online, como você mesmo falou, Rodrigo, ele é um canal. Então, a gente tem o físico, a gente tem o online, é uma escolha do empresário estar no online. Mas o que ele vai entregar no online? É mais um produto ou é uma experiência? É uma marca? É uma conexão com as pessoas? O que ele entrega para além do produto? E hoje, né, como a gente está falando de tendência, as pessoas elas estão curiosas, elas não estão mais comprando por comprar, o consumo está caindo de uma maneira geral, né? O planeta, eu sei que a gente fica massificando isso, mas a gente está usando mais o planeta do que ele é capaz de se regenerar durante um ano, né? Passou aí, eu acho que a gente gasta o planeta mais um pouco, agosto, setembro, ele já gastou todos os seus recursos do ano, e aí chega em setembro, outubro, a gente está gastando o ano seguinte. Então, assim, botar mais um produto, se você entra na Amazon, você tem tudo que você precisa. Você entra, né, no Google, você consegue achar qualquer coisa. Agora, que relevância que você quer ter online? Então, assim, eu acho que o online ele vira estratégico para a marca como um canal. Ao meu ponto de vista, mas você precisa ter um sentido de existir, não é simplesmente colocar produto para vender, e aí, assim, isso não tem credibilidade. Total, Camila. Complementando um pouquinho o que a Camila está falando, Rodrigo e João e Tati, né? Até na apresentação, desculpa, Tati, acabei não falando o seu nome, mas a Tati, né, que está muito próxima da gente aqui, a Tati, inclusive, está fazendo a parte de consultoria aqui para o GSPP com uma marca específica para a gente. Nós estamos relançando uma marca que tem 20 anos de mercado, fazendo rebrand dela, né? E a Tati é uma das pessoas que está nos ajudando muito nisso. É total experiência, o que a Camila falou, né? Por mais que você tenha online crescendo muito e buscando, mas você continua tendo que investir, né? Você tem que, as empresas hoje, se elas não pensarem em experiências mais imersivas, mais interativas com o consumidor, né? Você tem que entrar, você tem que entender quem é o teu consumidor, né? Então, isso que a Camila fala muito de propósito, é óbvio, né? A Camila aqui com a gente é nossa sócia-diretora dessa área específica. Então, é lógico que ela vai falar sempre muito de propósito, muito não vender por vender, né? Vender e tendo todo esse propósito por trás, né? E para você ter isso, você tem que entender o consumidor, né? Que senão você nunca vai chegar na tão sonhada fidelidade. Como é que você vai fidelizar o consumidor? Se o cara tiver realmente ele perceber valor no teu negócio e acabar tendo sinergia com isso. Então, ele vai lá e vai consumir, mesmo até organicamente, não só na questão de publicidade. Você pega hoje, né, a gente tem falado, vocês são exemplo disso. Vocês são a maior plataforma, né, que daqui hoje, né, da atualidade, desse segmento, né? Então, assim, quando você fala com uma plataforma como essa, há 30 anos atrás não existia, né? Mas já existiam grandes marcas há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, a gente tem que estar realmente se adaptando, mas sempre se adaptando olhando o consumidor. Né, olhando o consumidor de vocês, que vocês têm, que nós temos agora, que agora a gente está, né, com curso de franquia, né, e varejo, aí junto com vocês, né, junto com o BBI, a gente tem que entender esse consumidor, porque não adianta sair cuspindo matéria lá para ele, que às vezes o cara não vai pegar, ou vai pegar, mas não vai aproveitar, né, e depois não compra de novo, não pensa de novo em estar com a gente. Então, a gente tem que fidelizar dessa forma. Então, se a gente fizer uma imersão mesmo, né, entender realmente o que é ser mais interativo, trocar muito com esse consumidor, a tendência é que a gente vai conquistar, sim, né? Porque as pessoas estão buscando hoje, e a Jussara, vou chamar a Jussara para o papo, que a Jussara vem de 100% varejo. A Jussara foi uma das grandes executivas de shopping, uma das pessoas mais conhecidas e conceituadas do Brasil em shopping center, né? E a Jussara fala muito disso, né? Você vê uma pessoa que é extremamente gestora, né? Foi superintendente de grandes shoppings, principalmente, se não é o maior, um dos maiores shoppings da América Latina, durante 9 anos. Então, assim, ninguém fica
né, como uma superintendente de um shopping se não entende o consumidor. Ela não está ali só para o serviço, que o estacionamento é bom, a limpeza é boa do shopping, né? Não, o mix de shopping, ela tem que entender esse consumidor. Então, acho que se a gente falar muito sobre isso, que a Camila gosta muito de falar muito sobre essa questão, né, de entender o consumidor e o propósito, mas trazendo a Jussara para a conversa, eu acho que a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar no consumidor e saber o que está oferecendo para ele, tanto no online como no offline, presencial. Né, Jussara? Complementando aí com a provocação do Rodrigo, eu acho também que a gente tem que ponderar, quer dizer, tem certas regras. Esse país é muito grande, esse país é continental, todo mundo sabe, as diferenças são enormes, né? E eu acho que a Havan, onde ela está localizada, ela sobrevive muito bem sem o online. Não tenho dúvida disso. Eu conheço as lojas da Havan, eu conheço alguns pontos que ela abriu, os seus pontos, com certeza a empresa tem um valor muito grande, mas ela com certeza deve estar planejando, porque não se faz o IPO se pensando na evolução de como é que ela parte para outro momento. Como é que ela vai sair desse momento em que ela apenas tem o público dela regional muito bem estudado? Eu vi algumas coisas, no interior da Bahia, eu vi no sul. É impressionante a localização, e isso é uma máxima muito de shopping center, né, que sempre achou que a localização é um negócio importantíssimo, e que você atinge o seu público primário de uma maneira assim, simbiótica quase, sabe? É preciso usar aquela loja, porque ela te oferece tudo. Eu acho que ainda é um modelo que poderia se considerar antigo, mas é um modelo ainda muito valioso para o estado do nosso país. Não tenho dúvidas disso. Legal. Antes de postar para o João, aí o João sinalizou, eu queria fazer uma pergunta aí para o público, né? Eu queria só falar um pouquinho, contar um pouquinho de uma coisa que eu ouvi há 5 anos atrás e hoje faz mais sentido do que nunca, né? Eu fui fundador do Pacto do Rio. O Pacto do Rio era um endowment fund, um projeto social aqui no Rio de Janeiro, para as favelas, para as áreas de comunidade carente. E uma das empresas que apoiaram a gente na época, né, foi o Santander, né? O Santander nem apoiou com dinheiro, mas apoiou muito com mentoria de outros projetos sociais que eles tinham feito. E aí eu estive na Espanha, eu estava conversando com o board do Santander, e o presidente do Santander falou na época uma frase que me marcou. Ele falou, cara, banco no mundo vai virar commodity, tá? Banco vai virar commodity. Então, a gente precisa criar significado na vida das pessoas. Porque se a gente criar significado na vida das pessoas, as pessoas vão sentir uma proximidade com a gente, tá? Vão sentir uma conexão com a gente e vão pensar 2 vezes antes de sair do Santander e ir para o Banco X. Tá? E por isso que o Santander, por exemplo, lá na Europa, ele dá 50 euros para o universitário abrir uma conta. Tá? É por isso que no Brasil o Santander ele dá 10 dias sem juros para o universitário, enquanto ninguém está dando olhar para o universitário, né? Porque ele quer criar significado na vida do universitário, e quando o universitário for um grande empresário ou for um executivo, ele vai pensar 2 vezes antes de migrar a conta. Tá? E eu vejo muito isso na questão do varejo. Tá? Independente do canal que o empresário escolher, o varejo ele vai precisar, eu me conectei muito a essa frase com a frase da Camila, vai precisar criar significado. Tá? O vender por vender mais não é por causa da pandemia, não é por causa dessa realidade que a gente está vivendo agora, é por um mundo muito mais exigente, um mundo muito mais consciente, que vai exigir que as marcas precisem criar significado na vida das pessoas. Tá? E eu vejo isso, e aí me corrijam se eu estou falando besteira pra caramba, mas eu vejo isso até uma grande oportunidade para aquele varejo tradicional mesmo, né? O varejo de loja, de rua, de shopping, porque eu vejo, inclusive, que grandes marcas vão precisar praticar uma fragmentação do varejo para poder se conectar de forma mais fácil com aquele consumidor que está perto dele. Aí eu vejo esse movimento já acontecendo há um tempinho. Eu sempre gosto de observar, eu sou apaixonado por supermercado, eu gosto de supermercado, eu gosto de cozinhar, eu gosto. Tá? E, por exemplo, o Zona Sul e o Pão de Açúcar do Leblon passaram por uma remodelagem, cara, de 360, mudou completamente, virou uma loja especializada que tem um consultor de vinho lá, que tem um consultor de carne, enquanto o Pão de Açúcar de Botafogo passou a ser mais especializado em cerveja artesanal. Então, eu vejo, enquanto a gente fala de, cara, que morreu o varejo de rua, não, eu acho que ele vai ser redesenhado, ele vai ser uma peça fundamental para criar significado, tá, nessa cadeia de suprimentos, e mais ainda, eu acho que a gente vai passar por um processo
muito legal de fragmentação, onde você vai ter uma proximidade do varejo com o seu usuário final. Me corrijam, por favor, se eu Não, estou pelo errado. contrário. Não, corrigir não, Rodrigo. Assim, você me permite falar o seguinte: eu acho que você está super correto, e o que a gente tem falado muito isso, né? Houve aquela campanha, né? Consuma de produtores locais, né? De coisa e tal. Isso aí, gente, claro que é bacana, né? A gente tem que realmente, você tem que pensar em humanizar as marcas, né? O que a gente está falando aqui, trazer a marca para o seu público-alvo, né? A gente fala muito isso aqui. Quando eu falei aqui que a gente trabalha com pet, trabalha com pessoas idosas, trabalha com alimentação, trabalha com serviço, tudo isso tem as pessoas por trás. Cada marca tem as pessoas por trás, né? Então, não adianta que a gente só falar de venda, venda, venda. Se eu falar de venda, é lógico, a gente vai ficar sempre falando de expectativa versus entrega. O que essa marca está criando expectativa no mercado, o que ela realmente entrega? Não é só isso, né? Não é só preço, produto e tudo mais. O que você falou agora foi um exemplo muito bom por essa situação, né? Quem conhece a cultura local, quem conhece as tradições locais? O cara pequenininho. O grandão, o desafio do grandão é mais difícil, né? Porque a gente fala aqui, a gente tem um grande cliente que, por acaso, os Girafas, tá? Eu falo muito de Girafas, ele é um cliente nosso há muitos anos, a gente faz a expansão dele no Rio de Janeiro, é uma marca que tem se remodelado muito, mudado muito aqui no Rio, inclusive tem um grande desafio em mudanças aí de loja, de comportamento. Quando eu falo para as pessoas que você tem carne nobre no Girafas, o cara não entende. Mas como assim? É mudança, então o cara tem que se adaptar, né? Ele fala, mas não é uma coisa, não é um restaurante mais popular, de praça de alimentação, também, né? Só que eles estão se adaptando, estão mudando. E aí, quando você pega o pequenininho, né, que é diferente dele, os Girafas está em todos os estados do Brasil. Você imagina a cadeia logística para isso, né? Imagina a cultura para isso. O cara está tratando o consumidor em Porto Alegre e está tratando o cara no Acre. Você vai lá para Manaus, se não me engano, Girafa tem 3 ou 4 lojas em Manaus, só em Manaus. Então, como é que uma rede dessa se adapta nacionalmente num país continental como o nosso? Então, o que você falou, acho que super correto, super certo. E aí está, obviamente, estamos envolvendo, falando, juntando tudo isso aqui um pouquinho, a gente tem que realmente entender, né? Então, quando você fala, a gente tem público, o nosso público está envelhecendo, a nossa população está envelhecendo. Que bom, né? Estamos virando país europeu. Então, assim, como é que você trata uma pessoa da terceira idade ou da melhor idade? Como você vai tratar como tratava 15, 20 anos atrás? Não vai. Esse consumidor, esse velhinho, entre aspas, está com o celular na mão. O meu pai, se bobear, é mais tecnológico que eu. Você tem ideia, a gente que trata aqui, trabalha com isso aqui o dia inteiro, mas ele está ali, vidrado, ele está aposentado, está lá com o celular dele na mão, que não é mais o celular, agora é um smartphone na mão, vendo tudo, fazendo tudo, né? E ele vira e mexe e me manda mensagem, tu viu isso? Não tinha visto, ele já viu, entendeu? Com 70 e tantos anos. Então, assim, acho que a gente tem que estar preparado, sim, a gente tem que pensar no propósito, humanizar e buscar, né, tanto o comércio local como os grandes varejistas, da melhor forma possível. Acho que tem que aproveitar da melhor forma possível todos eles. Então, quando eu falei no início muito de digital, eu acho que uma coisa vai sempre estar junto com a outra. Não tem jeito. A partir de hoje, cada vez mais, né? Fala aí, João. Com certeza, Humberto. Eu queria até aproveitar esse gancho. Tem uma pergunta aqui, né? Estou acompanhando algumas perguntas, da Ana Carolina Ganem, que ela falou o seguinte: os canais digitais ajudam não somente nas vendas, mas principalmente para conhecer o seu cliente e oferecer mais experiências personalizadas. Uma coisa que eu estou observando aqui é o seguinte: a gente fala muito de shopping, de canais, de muita coisa, mas a gente sempre tem um denominador comum em qualquer assunto que a gente fala sobre varejo, que é o consumidor. Porque, no final das contas, o que importa mesmo é o consumidor. Quando a gente fala de varejo para 2025, a gente consegue enxergar muitas vezes uma tendência para tecnologia, a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo, a gente consegue enxergar uma tendência mais ou menos para produto, a gente sabe também mais ou menos o que está acontecendo, claro que com algumas surpresas, mas uma coisa que é muito difícil da gente ter uma previsão é do consumidor, né? No sentido de, cara, como é que esse cara que está comprando hoje vai ser daqui a 5 anos? Vai ser igual? Não vai ser igual? Vai ter alguma mudança? E eu queria perguntar, particularmente para a Tati, que está aqui, né, junto com a gente, porque eu sei que ela tem bastante expertise nesse sentido. E eu queria entender o que você vê, Tati, também, pegando tudo isso que o Humberto falou, e falou muito bem, que a Camila falou, e a Jussara também, e o Lang, o que você vê do consumidor para daqui a 5 anos? Então, João, pegando até o gancho aí da fala do Humberto, né? A gente estava falando muito do canal digital, mas a importância do offline, das lojas físicas no varejo. Eu gosto muito de falar do que se chama de terceiro espaço, né? Esse ambiente virtual, porque, na verdade, a gente não pode pensar mais nas marcas como online, offline. A marca é uma coisa só,
né? A gente tem que pensar a marca, seus produtos e serviços, assim como a comunicação para o consumidor, de uma maneira única, né? Esse ambiente é único, não existe mais fronteira, ou a gente está caminhando para isso, né? Não tem mais fronteira entre online e offline. A gente não pode ter um canal totalmente separado do outro, com estratégias diferentes, comunicação, fala diferente. A gente está falando da importância do propósito para as marcas, para elas se criarem essa identificação cada vez maior com o consumidor, porque, na minha visão, isso também vai ser a coisa mais importante para perpetuar o sucesso no varejo, né? A gente precisa quebrar essas fronteiras do online e offline e se comunicar com o consumidor de uma maneira única, de uma maneira clara. Hoje em dia, o nosso consumidor ele está exausto. Ele está exausto, bombardeado com notícias, com fake news, com 1 milhão de coisas. A gente tem um nível de informação, uma quantidade de informação hoje em dia gigantesca. Então, como que a gente vai se comunicar com esse consumidor exausto de uma maneira clara, com propósito, com objetividade, de modo a passar a nossa mensagem, né, como marca, como negócio, sem deixar ele mais exausto ainda, né? Isso é uma tendência muito grande, a gente pensar nesse compressionalismo. Até no último relatório da WGSN, né, que é a maior autoridade aí em tendência, né, quando a gente fala de varejo, inclusive, a gente vê a tendência do compressionalismo. O que é isso? É o consumidor querendo organizar e simplificar cada vez mais a sua vida, né? O seu estilo de vida. Isso a gente viu muito na pandemia. Então, quando a gente fala da tendência do compressionalismo e desse consumidor exausto, a gente está falando de negócios cada vez mais objetivos, né? E de segmentos de produtos e serviços que são um pouco diferentes do que a gente estava vendo. Então, quando a gente fala de tendências de indústrias e de negócios para prosperar e ir para frente, a gente pensa muito na indústria do conforto, né? Do bem-estar, do sono, né? Todo mundo querendo. A gente ficou em casa tanto tempo, tão preocupado em estar confortável, em estar bem. Então, a indústria do bem-estar é uma indústria que está crescendo muito e que vai crescer cada vez mais. Indústria do sono, autocuidado, até decoração da casa. A gente está vendo uma tendência muito grande de crescimento nesse mercado. Então, pensando nisso e pensando nesse consumo mais consciente, né? Porque, como até a Camila já colocou muito bem, né? O consumidor, esse consumo excessivo que a gente estava vivendo, acho que está caindo por terra, e isso foi catalisado muito bem pela pandemia, né? A gente não vê mais esse consumo excessivo, a gente vê um consumidor cada vez mais consciente das suas escolhas, né? Como escolhas não só de produto e serviço, mas escolhas de marca, né? Querendo estar ao lado, se associando a marcas que têm a ver com as suas causas, com que eles acreditam, né? Então, pensando nisso, o consumidor ele está indo muito para o lado do aluguel, do upcycling, esse mercado que talvez não tivesse tão aquecido, mas cada vez vai estar mais aquecido também, né? Claro. Tati, assim, só pegando, né, o gancho de novo aí, né, que você falou, eu acho que isso aí a gente tem percebido muito, né, muito. O consumidor ele está buscando cada vez mais identidade, ele está se identificando com a marca, ele vai lá e segue, né? Vou falar alguns exemplos aqui nossos. A gente tem uma marca que até a gente se tornou sócio, inclusive, da marca, que é uma galera super bacana, né? O Jeff lá e os seus sócios, o Lucas e tal. A Jeff, ele é de uma marca chamada Holy Fancy. A Holy Fancy é uma marca suíço-brasileira, né? Porque eles ficam lá em cá, eles têm metade do tempo na Suíça, metade aqui no Brasil. Eles, na verdade, lá na Suíça, eles têm um escritório de designer e fizeram, né, um designer maravilhoso que faz essa mochila, que depois vão ter chance de ver no mercado. A gente está vindo tirando eles do online, basicamente vindo para lojas físicas, né, quiosques, shopping e tal. E isso aí é muito bacana. Quando ele me falou que a mochila dele é uma mochila que não é uma mochila para durar 1 ano, para ser descartável, né? O cara fala assim, é uma mochila para durar 5 anos. Você fala, pô, legal, é para a economia do bolso do consumidor? Não é só pela economia. Quando o cara fala, cara, você quase me chamou de idiota. Ele falou, você não é só a economia, é a questão do todo. A mochila vai durar 5 anos para não ter que perder uma daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos.
é para a natureza, é para a sustentabilidade do negócio, né? Então, isso é bem bacana. Então, o que você falou, Tati, acho que super certo, né? As pessoas, o consumidor, vai cada vez mais buscar o que ele se identifica, porque realmente está exausto, né? A gente é bombardeado. Se você pesquisa qualquer coisa no Google, pelo amor de Deus, aquilo vira um inferno. Eu não pesquiso, mas se eu pesquisar caneta, vai vir todo tipo de caneta no mundo inteiro, lápis e desenho e tudo tipo, massificando ali. Então, assim, realmente, a gente tem que buscar isso, porque, finalizando e usando o que você falou, o consumidor está cada vez mais exigente, né? Não parece não, mas ele está mais exigente, querendo conveniência, mais imediatista também, porque ele quer aquela coisa, ele aprendeu que dá para buscar isso nas marcas, porque as marcas estão tendo velocidade, né? Então, com essa parte tecnológica toda por trás, não é tecnologia só de venda digital, a gente fala com toda a cadeia de tecnologia por trás. Quando eu fui ver lá a tecnologia de vocês, do BBI, eu fiquei, caiu o queixo, vocês não é uma plataforma, como é que monta a plataforma? É muito fácil, né? Quando você fala isso, mas não é, vocês têm um estudo e uma metodologia e toda a estruturação tecnológica por trás que tem que tirar o chapéu. Então, a gente... Acho que o Humberto caiu, né? Ficou mudo. Voltou aí. Perdeu o som. Voltou meu som? Voltou, vamos lá. Desculpa, porque eu não estou no computador, estou no celular, entrou a ligação aqui. Aí, quando você fala na parte de tecnologia, você fala Magazine Luiza. Cara, os caras não são mais vendedores de eletrodomésticos, os caras são empresas de tecnologia, ponto. Entendeu? Os caras tem que tirar o chapéu para isso. Então, a gente está buscando muito isso, né? O consumidor está buscando muito isso. E quando você pede, né, você faz um pedido hoje online, ou você faz um pedido, né, pelo computador e tira na loja, então você tem uma série de oportunidades aí, de coisas diferentes que acho que as empresas estão oferecendo hoje no mercado e que as pessoas estão buscando, né? Então, você falou outra situação aqui de identificação. A gente tem uma outra marca chamada Cachorreiros, a marca que vem para bombar no mercado, né, para atender um público pet. Todo mundo se identifica com pet. Eu posso não ter cachorro, por acaso eu tenho 2, né? Minha namorada temos 2 cachorros, 2 Goldens, gigantes. A gente se identifica pra caramba com o cachorro, mas mesmo quem não tem, gosta, que acha bacana, acha bonitinho, legal. Então, assim, e trouxemos também. Eles são campeões de venda aí no mercado, na parte digital, e não tinham loja física. Olha que barato, aí tu está tirando um cara que tem uma mega experiência. O que é mais experiência do que o teu cachorro, do que o teu gato, do teu pet, que está ali colado contigo, está no teu sofá, na tua cama? Só que eles não estavam só estavam no virtual, só estavam vendendo pelo digital. E a gente está trazendo também para o mercado, entendeu? Então, eu acho que essa parte de identificação e tirar um pouquinho disso, de se realmente estar cansando o consumidor, é importante. Você oferecer o que o cara quer comprar, né? Oferecer, identificar o que o cara quer comprar. Exatamente. Complementar. Você se preocupar com a experiência individualizada, né? Então, até a gente, nesse momento em que tudo é remoto, né? Esse momento em que a gente está caindo muito para o digital, mas também tem o físico, como tornar essa experiência única para o usuário e de forma individualizada, porque eu acho que o mercado estava indo muito para essa tendência do coletivo, né? Então, a experiência no shopping, cheio de gente, eventos, isso talvez agora a gente veja um pouco menos, né? Eventos menores, experiências mais individualizadas para o consumidor. E como você fazer isso de uma maneira consistente e coerente como marca nos diferentes canais de atuação, né? Então, isso acho que também a tecnologia vai entrar para dar soluções para a gente em relação a isso. Para a gente otimizar essa experiência, não cansar o consumidor e conseguir ter sucesso aí nessa comunicação, nessa identificação de propósito. Exatamente, Tati. Aí, só complementando, né, cara? Complementando as 2 frases da Tati e do Humberto, acho que as 2 foram muito importantes. Eu falo que a gente está na hora que a gente precisa começar a usar de forma efetiva o Big Data, tá? Porque a gente coletou muito dado nos últimos 10 anos, mas a gente tratou muito mal esses dados, tá? Eu sempre falava que eu só ficava feliz com o Big Data sendo bem utilizado era na Droga Raia, porque eu ia lá comprar um shampoo, o cara já me indicava o desconto no Engov quando era sexta-feira, que ele sabe que eu vou precisar do Engov. Então eu ficava meio ofendido, me chamava de alcoólatra, mas funcionava bem. E, cara, durante esse período aqui de quarentena, eu comecei a ver as empresas correndo muito atrás de como utilizar esse Big Data, que é uma mina de ouro. E aí, quando você fala em comportamento do consumidor, não adianta. São 2 coisas. Primeiro, eu tenho que estar conversando com o consumidor, tá? Então, assim,
o que eu falo, cara, hoje em dia eu invisto em empresas, cara, se o CEO não está na ponta conversando com o consumidor, cara, eu nem continuo a minha conversa, não vou investir nessa empresa, tá? Se o CEO tá em Miami, o negócio dele tá todo no Rio de Janeiro, tá tem alguma coisa errada. A segunda coisa é, cara, o que a gente faz com esse Big Data toda que foi coletado, tá? Eu sempre era muito crítico daqueles programas de cartão fidelidade no supermercado, né? Pô, você tinha que dar um CPF no Pão de Açúcar, no Zona Sul, no Extra. Eu falei, cara, o que o pessoal faz com isso, né? Só tá me dando desconto? Cara, isso é uma forma burra de se dar desconto. Vamos dar descontos personalizados. E essa semana eu vi pela primeira vez isso acontecendo, sabe? Cara, eu tava fazendo compras aqui no Pão de Açúcar do lado de casa, e aí, cara, tava uma placa lá, desconto para cerveja artesanais. Eu falei, beleza, fui passar, e a mulher falou, olha só, o seu CPF não tá liberando desconto, não. Porque a gente escolheu alguns clientes só para liberar o desconto. Eu falei, então passa da minha esposa. Que a minha esposa geralmente que compra cerveja aqui em casa. E aí o dela estava liberado. Eu falei, pô, agora sim eles estão usando o Big Data de uma forma inteligente, porque assim, cada um tem o seu gatilho de compra. O meu gatilho pode ser carne, o gatilho da Isa pode ser cerveja, o gatilho do João pode ser a fralda ou a comida para o cachorro. Assim, o que eu falo é o seguinte, quem fala que existe uma miopia, tá, no comportamento do consumidor é porque está enxergando o mundo como é que ele quer e não como é que o mundo realmente é. O consumidor dá muito input para a gente, tá? O consumidor dá sinal o tempo todo. E hoje em dia o que não falta é Big Data, tá? E aí você vai virar para mim e vai falar, e é muito importante de falar para todos os públicos, né? Lang, eu não sou um mega empresário, eu estou começando agora, eu não tenho track record de Big Data. Cara, dado se compra. Existem consultorias, existe base de dados, existe, cara, uma base de dados, por exemplo, que eu uso, que é baratíssima, não estou fazendo merchandising, que eu não ganho nada deles, por exemplo, se chama Answer the Public. Cara, eu pago $200 por mês, dá R$1.000, não é tão barato, mas eu uso a conta premium, mas tem como você pagar $5 e ter acesso a 5 perguntas lá. Cara, eu boto palavras-chave e eu vejo mapeando, cara, o que os consumidores do mundo inteiro estão pesquisando sobre essa palavra-chave, que buscas estão relacionadas, que tipo de pessoas estão procurando. Assim, eu tenho acesso ao Big Data. Cara, quando eu vou lançar um curso, eu boto lá 2 ou 3 palavras e passo o dia todo estudando, tá? Então, o que a gente precisa é olhar o mundo, na minha visão, quando a gente fala em consumidor, como ele realmente é e não como a gente acha que ele é, tá? E para isso a gente tem 2 coisas. Primeiro é sola de sapato, eu ouvir realmente, cara, o que o público da ponta está passando. Mais ainda, não só ouvir o consumidor, mas ouvir os seus vendedores, tá? Você que é empresário, você que é dono de uma empresa de varejo, cara, escute os seus vendedores, porque o vendedor, eu falo para a minha equipe de vendas, vocês não são vendedores, vocês são representantes dos consumidores aqui dentro. Cara, se existe demandas dos consumidores, são os vendedores que estão medindo. E terceiro, use o Big Data, tá? Há 3 anos a gente não tinha tecnologia para minerar tanta data quanto a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem. Então, assim, não é besteira, tá? Dá trabalho, mas traz retorno. Legal? E, por último, queria falar, o consumidor ele está preocupado, sim, com questões importantíssimas hoje em dia, que são questões que, cara, eu fiquei feliz de trazer isso no curso nosso de gestão que foi lançado 2 anos atrás. O Bruno aqui acabou de mandar uma mensagem do Fundo de Singapura, está assistindo a gente, que é a questão da ESG, cara, meio ambiente, governança, equidade, tá? O público está preocupado com isso. E aí eu gostaria muito que todos os empresários fizessem isso porque são pessoas do bem. Tá? Mas o que eu falo para meus amigos é o seguinte, se vocês não fazem isso porque são pessoas do bem, façam porque dá ROI, dá retorno. Tá? Então estejam preocupados com as demandas legítimas que a sociedade está apresentando. Não negligencie a voz da sociedade. Legal? Jussara, eu acho que quer falar alguma coisa aí. Antes de passar para a Jussara, porque tem muita pergunta aqui de shopping. Então, eu queria aproveitar para fazer para você, pode ser? E aí você também já emenda nos seus comentários, já emenda a questão do shopping. Tem muita gente aqui falando o seguinte, que eu estou lendo aqui, então eu dei uma compilada aqui nas dúvidas relacionadas a shopping. O pessoal está falando o seguinte, que um dos setores mais afetados no Brasil e no mundo, logicamente, foi o setor de shopping center. Né? Porque, por um motivo muito simples, eles simplesmente não abriram. Né? Então, obviamente, imagino que tenha tido muita desistência em shoppings, tenha tido a vacância em alguns momentos, algumas lojas quebraram, outras não, algumas renegociaram, etc. Mas muita gente está perguntando aqui o seguinte, vai mudar muita coisa para shopping?
por causa da pandemia, vai acelerar alguma mudança que já estava acontecendo? O que vai acontecer com o shopping center agora? Eu acho que é uma dúvida que todo mundo aqui tá tendo, né? E muita gente marcando você também, né? Porque eu falei mais cedo, o Humberto também já falou, mas a Jussara, se você quiser perguntar alguma coisa de shopping para alguém no Brasil, está aqui, né? Então, pergunta aqui, certamente você vai ter a melhor resposta possível aí. Então, Jussara, desculpe te interromper, mas se você puder, depois do complemento, responder essas perguntas, o que vai acontecer com os shoppings agora? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada? O que vai mudar? Complementando o que o Lang falou, shopping é um dos melhores lugares para você colher informações. Informações que eu digo do consumidor. Essa história que você falou da sola do sapato, cara, o consumidor está ali. Quando o shopping está aberto, o consumidor está ali, ele reage na hora. Ele reage, o vendedor sabe tudo sobre ele. Então, tem uma cadeia, né, de informação muito grande que a gente sempre tem que estar muito atento. Eu também não acredito num gestor de shopping center que não fale com os lojistas, que não fale com o funcionário da loja, que não fale com o gerente da loja, que é embaixador da marca, embaixador do shopping, embaixador daquela marca que está ali, com o vendedor que sabe muito bem quais são as questões que o cliente tem, o que ele precisa, o que ele não precisa, o que ele não quer, né? O que ele quer. Eu acho que isso é muito importante, além do Big Data, você tem toda a razão, mas todo mundo tem muitos dados, mas tem uma dificuldade danada de trabalhar com esses dados. Mas no shopping você torna isso um pouco mais simples, porque você tem ali a convivência e tem um input muito grande. Quer dizer, uma das coisas que eu mais pratiquei na minha vida na gestão de shopping center é atender todo mundo, todos os lojistas, porque cada um tem uma informação para dar, é o gerente de loja que coloca alguma questão, e isso você vai criando uma cultura, né, e uma observação assim, real time do que está acontecendo naquele negócio. E complementando, João, o shopping realmente falando dos segmentos que acho que mais sofreram, né, porque o shopping precisa de gente. Mas também o shopping as pandemias não, as crises, acho que elas antecipam muito as tendências. Todos os shoppings, a indústria de shopping center já estava se repensando já há um bom tempo. Discutindo, fazendo uma pergunta-chave: como é que a gente se mantém relevante para as próximas gerações? Né? Como é que você que fazia um anúncio na televisão e a pessoa ia para o shopping, como é que essa pessoa hoje, já que você pega as crianças que ficam assistindo o YouTube o tempo todo, tutorial, como é que você impacta essas pessoas? Como é que você impacta o adolescente que está questionando o excesso de consumo, o propósito, os encontros, a forma de se comunicar, a publicidade, há todo um questionamento muito grande, né? É uma mudança muito grande de hábito do consumidor, mas o shopping já estava se repensando, grandes empresas já estavam, primeiro, buscando entrar no online, para ser omnichannel, mas ter omnichannel integrado, no sentido não só de vender online, é de atender online. Eu tenho uma reclamação do shopping, se eu não estou lá, não preciso ir no saque. Eu tenho um saque online, então isso é muito importante. Reclamações, pedidos, sugestões, questionamentos e tal, então isso é muito importante. Os shoppings já estavam fazendo isso, grandes pesquisas foram feitas sobre essas tendências, né? Tanto que a gente aqui no Brasil, apesar do Brasil, os shopping centers têm sido copiados dos Estados Unidos, mas eles já nasceram com o viés do lazer. Nos Estados Unidos, poucos. Eles já nasceram naquela caixa grande, com várias lojas, sem nenhum serviço, sem nenhuma preocupação com esse acolhimento. E os shoppings aqui, ao longo, não sei se pela cultura brasileira, né, a cultura latina, de ser muito gregário, de se encontrar e tal, cada vez mais, se você observar hoje a quantidade de pontos de encontro que tem no shopping center, cafés, por exemplo, que surgem novas marcas de café, de ponto de encontro, porque as pessoas gostam de marcar os encontros. Então, os shoppings repensaram o lazer, o cinema. Eu me lembro que os empreendedores de shopping center vieram no Brasil há uns 15 anos atrás, eu achava estranho que a gente estava botando cinema no shopping center. Pô, esse negócio não dá receita, não paga o melhor aluguel. Não paga o melhor aluguel, mas traz o público, né? E o público precisa disso. A gente mudou nos shoppings grandes que eu trabalhei no último, a gente mudou. Antes você tinha uma mensagem na entrada, os mínimos detalhes, bom dia, boas compras. Não, bom dia, obrigado por você ter vindo. É muito nessa linha. Então, isso foi acelerado, com certeza os shoppings que agora reabriram estão trabalhando nesse sentido, no sentido de oferecer a experiência com todo o cuidado. Os shoppings abriram de uma forma assim, seguindo todas as regras de segurança
né, da pandemia, né, da saúde, sem que isso virasse um lugar todo cheio de medos e tal, mas fizeram um trabalho muito interessante de se adaptar, de fazer. Não vai ter, a Tati falou bem, não vai ter grandes eventos no shopping agora, você não pode ter aglomeração, mas você pode oferecer, porque você conhece o consumidor, você pode oferecer para um grupo pequeno, um encontro, uma degustação. Então, há um trabalho grande de buscar essa experiência e buscar as marcas que trazem essa experiência. Porque quem vai trazer são as lojas. Legal, Jussara, excelente. Obrigado. Eu acho que respondeu aqui a muitas dúvidas que o pessoal estava tendo aqui, né? E eu queria ouvir também um pouquinho da Camila sobre essa questão da experiência do consumidor, Camila. Falou bastante. Fala, Humberto, desculpa, pode falar. Só um segundinho. Desculpa, Camila, que a gente volta nesse assunto. Só para complementar um pouquinho também do shopping, é que você fez uma pergunta, a Jussara, ela falou bem, falou tudo que a gente precisava ouvir de shopping center, mas no sentido de retomada, porque você falou aí, né, não sei se já fizeram essa pergunta, mas houve um viésinho aí da pergunta, que uma das perguntas foi feita, você falou aí na questão daqui para frente, tal, retomada. A gente teve, né, pelo menos vou falar aí dos últimos 30 dias, tá claro que aconteceu, todo mundo, a gente aqui também na empresa, no dia 20 de março até o início de abril, a gente não sabia se ia morrer ou não. Né? A gente falou, caraca, acabou o mundo, vai morrer todo mundo, vou ficar aqui quietinho dentro de casa, não vou sair, vamos ver o que dá, porque ferrou. A gente começou a ver que não era dessa forma, claro que, pô, infelizmente, muita gente teve problema, muita gente morreu, aquela coisa toda que a gente já falou, não vamos entrar nesse mérito agora. Agora, no sentido da retomada da economia, né, na retomada que a gente está falando aqui sobre varejo, online ou shopping e tal, falar um pouquinho diretamente de shopping, como foi feita a pergunta, a gente tem percebido 30 dias para cá, pelo menos, um avanço bem grande, no sentido de começar a retomada. Não estou dizendo que a venda dos nossos clientes, nossos parceiros aqui, estejam 100%. Óbvio que tem alguns que estão indo muito bem, inclusive surfando na onda, criando novos negócios dentro desse período de pandemia, de 5, 6 meses para cá. Alguns outros se adaptando nesse período, né, mudando, modificando, saindo do varejo tradicional, alguns que eram 100% dentro de loja, começaram a sair um pouco, né? E aí sim evoluíram para o comércio, né? Para venda digital. Aí vamos falar e-commerce ou venda de Instagram, Facebook, de WhatsApp. Foi feito muito isso. Mas falar sobre retomada agora, a gente teve algumas reuniões boas com grandes redes de shopping, as maiores do país, principalmente, pelo menos nos últimos 30 dias, e a gente tem visto essa retomada. O público, né? O consumidor está voltando a perguntar, voltando a pedir. Então, não é só essa coisa, eu vou estar só comprando digital, não. Então, voltando. Shopping center, eu voltei particularmente a circular mais nos shoppings, nesse pelo menos 30 dias para cá, e a gente tem visto uma melhora, tá? Gradativa, mas tem tido melhora. Agora, de proposta, realmente tem crescido bastante. Tá? A gente aí falando com a diretoria direto, né, de algumas grandes redes, eles mesmos têm falado, cara, a gente ficou aí alguns meses com pouca coisa, né, infelizmente, né, fechado, né, os shoppings estavam fechados, mas de 30 dias para cá tem tido uma retomada. De pessoas buscando abrir novos negócios, lojistas, né, porque as pessoas estão em casa, né, o mercado financeiro, né, a gente tem ouvido muito aí executivo falar, pô, o mercado financeiro não está me trazendo resultado como trazia. Pô, eu estou pensando em ir para o varejo tradicional, só que eu não quero ir aí. O bom para a gente aqui, óbvio, é a franquia, né? Então as pessoas, em vez de buscarem, eu vou abrir um negócio sozinho, estão batendo aqui no GSPP, olha, me ajuda, eu quero montar o tal negócio, você me ajuda, me dá consultoria para montar? Sim. Ou eu estou pensando em abrir sozinho, mas eu quero uma franquia. Então, os shoppings estão voltando a ter, sim, um volume de procura maior, porque essas pessoas estão buscando abrir novos negócios e, obviamente, o consumidor está voltando a frequentar, então a tendência é que esperamos logo, logo volte aí, ó, se não o normal 100%, mas uma boa parte. Perfeito, Humberto. Muito bom. Obrigado. Quer acrescentar, Camila? Eu vou voltar à sua pergunta em relação à experiência, e eu não consigo falar de experiência e unir um pouco de tudo isso que a gente está falando se a gente não volta para as relações humanas. Eu bato na tecla que a gente está voltando a ser humano, né? A gente se desconectou muito do ser humano. O Rodrigo bem falou do Big Data, dessa aceleração exponencial de informações, né? De dados, o desenvolvimento tecnológico que a gente passou por tudo isso, e isso acho que causou uma depressão humana muito grande. As pessoas queriam se igualar à máquina. E aí, para você se igualar à máquina, você se distancia do que você nasceu para ser, que é ser humano. Então, assim, eu sinto que é uma oportunidade de reconexão.
E a reconexão faz você ter intimidade. Então, o que mais, né, não é o cliente do que um ser humano, uma pessoa como você, né? E você, como você gosta de ser tratado? É simples, né? É o óbvio. Todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta de ter boas experiências, todo mundo gosta de comprar produtos que elas acham que elas estão levando algo a mais para casa. Então, assim, é uma coisa tão simples e tão óbvia que é difícil de implementar. Às vezes a gente elabora e faz milhões de testes, mas a gente não olha com simplicidade para a gente, porque muitas das vezes a resposta está aí na gente mesmo. Então, assim, quando a gente fala que tem lojas voltando para o ponto físico e tem lojas indo para o online, é porque elas querem se conectar com pessoas que têm mais aptidão pelo online ou pessoas que gostam mais de frequentar shopping center. Isso vai sempre existir, loja de rua, né? Então, assim, como que essa pessoa goste que eu a trate? Esse é o valor da empatia. Como o Lang falou, não é olhar para a pessoa e falar, cara, como é que eu quero fazer? Não, é como que ela gostaria de ser tratada. Então, assim, nunca se falou tanto em empatia, né? Mas como praticar a empatia, que é você olhar a pessoa e trazer ela para o seu business se tem uma conexão de verdade. Então, assim, hoje eu vejo uma quantidade enorme de collabs entre marcas que não são 100% na sua totalidade sustentáveis, mas procuram marcas para se associar a isso e ter um posicionamento de que fala, olha, eu me preocupo com o planeta, né? E pessoas que não fazem nada também comprando de marcas, porque se ela está comprando daquela marca, ela também se sente fazendo aquilo. Então, assim, são associações que a gente faz, não necessariamente a gente pratica no dia a dia, mas se você tem uma rede de associação que faz sentido para você, isso é muito poderoso. Então, assim, eu não consigo mais acreditar, né? Aí é um posicionamento meu, não estou falando de tendência, estou falando do que eu acredito. Eu não consigo mais me conectar com marcas, com experiências, com pessoas que não fazem sentido para o meu propósito de vida, né? Então, assim, isso se torna cada vez mais poderoso e é uma relação duradoura, né? Quando você compra num lugar que você gosta, que você tem uma boa experiência, que o produto faz sentido para você e que você tem uma pessoa maneira que te atende ali, né? Que você tem uma relação, que ela te entrega informação. A educação, ela está presente na moda, porque a partir do momento que você faz um produto e explica, por exemplo, os produtos da Holyfancy são todos feitos de garrafa PET. Que beleza você ver a explicação dele sobre o tecido. É belíssimo. Então, as pessoas estão interessadas por trás da cena, né? Como é que você faz o seu produto? Em que rede você está fazendo? Estão interessadas na cadeia produtiva? E isso é uma tendência agora, né? As marcas cada vez mais preocupadas onde elas estão produzindo seus produtos. Então, assim, João, para mim, tudo isso é experiência, né? A experiência, ela está desde o momento que você decidiu existir ao momento em que você está se relacionando. Então, assim, tudo tem que fazer sentido, né? E agora, o online, ele faz com que as inverdades, eles se tornam à tona muito rápido. Então, assim, se você quer se dar bem ali, não entre, porque as pessoas estão muito ligadas, né? Principalmente essa nova geração, né? Que já nasceu conectada e que sabe tudo, com muita facilidade. Então, assim, eu vi marcas se apropriando de valores que não eram próprios, acabarem do dia para a noite, que estavam numa crescente, porque estavam praticando valores que não eram verdadeiros e pregavam aquilo. E aí vem um e depois contra aquilo, vem uma enxurrada no Instagram, no Facebook, né? Em depoimentos. Então, assim, o que eu sinto que a experiência ela tem que ser positiva e que faça sentido para você. Tem gente que gosta de show de rock e tem gente que gosta de festa sertaneja. E eu vou dizer que a pessoa está errada? Não. Se eu decidir estar no sertanejo, eu tenho que fazer a melhor festa sertaneja, a melhor experiência sertaneja. Então, assim, se dedique ao propósito que você se faz existir, né? Então, assim, a partir do momento que você se faz existir, você tem que ter um propósito para aquilo. E fazer sentido com certeza. e Camila, você vê, João, é uma viagem alucinante, assim, tu pensar assim, que uma empresa igual a nossa, de consultoria, falar de... Tu vê que a Camila é nossa sócia dessa área, a gente buscou isso, né? Olha o poder de adaptação. A gente aqui trabalhando sempre com aquela coisa muito varejo, e quando a gente convidou a Camila para vir para cá, e ela está trazendo, né, essa parte de educação, né? Ela que é responsável, sócia responsável pela parte de educação, sustentabilidade,
moda, que ela veio, né, esses anos todos aí de moda, os últimos tempos aí, esses últimos anos no Grupo Soma. Então, assim, a gente buscou isso e se adaptou. A gente fez uma parceria recentemente, que aí é uma coisa legal, a gente teve uma experiência de 3, 4 meses, um programa na rádio Mood FM. É uma rádio que eu estava ouvindo, né? Apesar de eu acho que ela fala muito com o público jovem, mas é um jovem empreendedor, é um jovem que você percebe de um nível muito bom, que tem muito a ver com a gente. Então, quando a gente teve esse bate-papo, esse convite para ter um programinha lá falando de varejo, falando sobre consumo, falando sobre franquia, né, falando sobre todo o nosso mercado dia a dia, a gente estava com umas pílulazinhas na parte da manhã, 8 e pouco da manhã, que é aquela hora que a pessoa está saindo do trabalho, está no seu carro, está ouvindo e tal, e a gente acabou se identificando muito com eles. Então, a gente aqui, como empresa de consultoria, a gente está buscando isso. Então, você imagina essas marcas lindas e maravilhosas que a gente está falando aqui agora, elas têm que buscar isso. Então, acho que esse buscar identificação é tudo. Então, a gente buscou lá com eles, e vamos voltar, inclusive, agora que a gente fez um teste, fizemos alguns meses, e estamos voltando, se não me engano, agora em setembro, meados de setembro. Então, a gente tem que buscar isso. Né? Então, quando não desmerecendo as outras rádios, pelo contrário, acho que são rádios que eu tenho ali no meu displayzinho, 4, 5 rádios sempre que eu vou mudando, mas essa eu estava me identificando muito. Quando veio a oportunidade aqui para a empresa, a gente falou, vamos fechar isso com os caras. Né? Fala com o nosso público, fala com o nosso... E eles vendem uma ideia, uma verdade bem legal. E aí, só para concluir essa questão de storytelling, né, e que a Camila falou, o cara se apropria de uma história que não é dele, acaba caindo por água. Tivemos aqui alguns exemplos, não vou falar aqui negativamente das marcas, mas recentemente no mercado, tiveram marcas maravilhosas que surgiram, bombaram, com aquela história super bacana por trás, quando foi ver, foi só marketing, foi só publicidade, né? Não foi verdade. Então, você acaba o consumidor, ele está rápido para isso. Então, com essa questão da tecnologia, voltando a falar em tecnologia, quando você fala que se eu jogo uma fake news num grupo de WhatsApp agora de manhã, para 200 pessoas, num grupo 300, no final da noite, já tem gente recebendo no Japão, cara. Né? Já tem gente recebendo na Europa, amigos nossos de fora, viajando, vendo aquela notícia. Então, quando você não trata com verdade, então acho que como o Lang aí está falando, o Rodrigo falando muito dos empresários que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos ouvindo, vamos tratar dessa forma, tratar com verdade. Se você tratar primeiro com verdade, o consumidor já te respeita, ele já se identifica, e aí você cria uma fidelidade com esse cara. Né? Se a gente não criar fidelidade com o nosso consumidor, a tendência é que pare. Vai chegar uma hora que o cara consome uma vez, 2, 3, ele para. Então, a gente tem que seguir isso aí, a gente tem que ter uma identidade, né? Se identificar bastante. Legal, Alberto, muito legal. Acho interessante o seguinte, desculpa, Tati, a Camila, ela trouxe um tema muito profundo, realmente, complementado pelo Humberto também, de forma profunda, e é interessante a gente ver as visões diferentes, porque a Camila traz uma visão humana, né? O Lang engenheiro traz uma visão também um pouco mais rasa, no sentido de Big Data, a importância, e a gente pergunta assim, o que é mais importante, o que é mais relevante? Na verdade, os dois são complementares e precisam, né? Desculpa, Tati, eu te interrompi aí. Não, e apenas complementar um pouco a fala da Camila e do Humberto, que eu acho que foi super relevante, né? A gente falando muito de consumo consciente, o consumidor cada vez mais exigente, né? Em relação ao que ele compra, né? Ao serviço que ele adquire também. A gente está falando de transparência, né? Então, é aquilo, a gente está falando de marcas que precisam ter propósito e ter transparência do que elas estão fazendo, porque esse propósito não pode ser uma coisa falsa, né? Então, a gente vê diversas marcas agora usando pequenos tags, marcas artesanais, né? Até esse slow fashion que está super em alta, marcas como a Catarina Mina, que vai ser uma collab também, a gente está falando de collab, de uma marca aí do grupo, que usa tags dizendo quem foi a artesã que fez aquela bolsa, quais os materiais que foram usados, qual a quantidade, quanto que aquilo teve de consumo de água. Então, a gente ter os nossos valores, saber como deixar claros esses valores ao longo da nossa cadeia, do nosso processo produtivo, e comunicar com transparência para o consumidor, porque ele é exigente não só a nível do que a marca está dizendo, né, do marketing, mas ele está indo a fundo, né? Então essa transparência que a Camila colocou muito bem é super importante,
E eu acho que isso está levando muito também à construção dessa comunidade de varejo. Então, a gente está falando de colaboração entre marcas para a gente complementar, né? Às vezes eu quero ter o valor de sustentabilidade, mas eu não tenho a possibilidade ainda, eu não tenho a tecnologia, eu não tenho a estrutura para ter isso. Poxa, eu vou me associar a uma marca que é forte na sustentabilidade, ou qualquer outro valor. Então, essas collabs estão cada vez mais fortes. A gente está falando cada vez mais de uma comunicação horizontalizada no varejo, não só entre marcas e consumidores, mas entre as marcas, né? As marcas entre si. Essa cocriação, essa confiança mútua, ela é uma tendência muito forte. E isso eu acho que todo mundo só sai ganhando, né? As marcas se complementando, né, em seus valores, em seus propósitos, e o consumidor, que acaba tendo soluções, produtos e serviços muito mais completos nesse sentido, né? Tati, o que você falou agora aí, cara, vou te dizer assim, eu acho, concordo plenamente com você. A gente tem visto algumas marcas, aí ficar falando aqui de marca é complicado, né? Porque se não fala, pô, você falou de uma marca, não falou da outra, tal. Mas tem marcas aqui que elas entendem profundamente o consumidor dela. Elas ouvem o que o consumidor está querendo. Isso que é importante, né? Você vai lá, você quer comprar um negócio, mas você não quer comprar o que o cara está te oferecendo. Você quer comprar o que realmente você está buscando, né? E essa marca, ela está pensando lá na frente. Quando a gente está falando aqui em tendência no varejo para 2025, tem gente que fala, pô, você é maluco, você é mãe de Iná, que você vai falar daqui a 25 anos vai acontecer, mas como o Rodrigo falou, você já tem que estar se preparando. Se você não souber o que o cara quer comprar daqui a 1, 2, 3 anos, 5 anos, ferrou, você tem que estar realmente buscando isso, né? E tem marcas que estão fazendo, tem marcas que se a gente botar aqui, e aí eu acho que quem está ouvindo a gente aqui, pequenas marcas ou até as pessoas de grandes marcas aqui ouvindo a gente, cara, é isso, eu aqui na ponta do varejo, né, na ponta que a gente leva as marcas para a exposição total, para colocar a marca no mercado, a gente tem falado muito isso. A marca ela tem que ouvir o seu consumidor, porque se não ouvir, não adianta. Né? Pesquisa sobre pesquisa. O Big Data é o importante, como o Rodrigo falou, que aí você vê dados, né? Dados não mentem, você está lá, 2 mais 2 são 4, mas você tem que olhar o lado humano, como a Camila falou, como a Tati falou agora. Eu acho que acho que o segredo é unir as duas partes. É unir um pouco as informações e unir um pouco essa ideia de ouvir o consumidor para entender realmente o que vai ser tendência. Porque senão, tu falar em tendência sem ter um pouco de dados e o lado do comportamento, não funciona. Então, aí acho que a gente vai conseguir ser mais assertivo para daqui a 2, 3, 5 anos. Legal, Humberto, legal. Muito bom. Essa discussão do consumidor é excelente. E eu queria levantar uma última discussão aqui, nós estamos aí já nos minutos finais, aí na última meia hora, né? Que é o seguinte, eu estou vendo muita pergunta aqui também do pessoal falando o seguinte, o pessoal elogiando aqui bastante, o pessoal perguntando o seguinte, e do ponto de vista de quem trabalha, né? Ou seja, do ponto de vista do empreendedor da franquia, ou do ponto de vista do empreendedor da loja própria, ou do criador da marca, né? Quais são as competências que esse cara precisa ter, como que ele é visto hoje no mercado? Teve uma pergunta aqui relacionada a profissional slash, não sei se alguém quer comentar sobre isso aí, mas que surgiu aqui, na verdade, tiveram 2 pessoas que perguntaram. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, vou abrir, não sei quem quiser falar sobre esse assunto. Se eu puder complementar um pouquinho sobre profissional slash, eu acho que é uma tendência muito forte, realmente, tentando explicar um pouquinho o conceito, né? O que é o profissional slash, que a gente tem visto muito aí nessa informalidade, né, que tem acontecido. Eu sou engenheira / consultora / artista / qualquer outra coisa. Que é isso, né? São as pessoas cada vez mais, na sua multiplicidade, né? Nas suas características, encontrando formas de trabalhar diferentes, novos modelos, novos formatos de trabalho. E isso não preciso nem dizer o quanto que está sendo catalisado pela pandemia, né? Mas esse profissional slash é a pessoa que tem várias características, né? E ele atua no mercado com o próprio negócio ou como contratado, enfim, atua com diferentes funções, né? E isso eu acho que, na verdade, vai ser uma grande oportunidade para o varejo. Por quê? Como acho que foi até o Humberto ou a Jussara que comentaram mais cedo, muita gente buscando ser lojista agora, tá vendo nessa crise uma oportunidade, né, de ter um negócio novo, de se reinventar e buscar ter uma franquia, ter um negócio próprio, abrir uma marca. E muitas vezes são pessoas que têm um background totalmente diferente de atuação.
Então, é um profissional que não necessariamente ele vai deixar de atuar como a sua primeira formação, né, como um economista, como um engenheiro, mas tendo um segundo negócio, abrindo uma franquia de doces, uma franquia de mochilas. Então, esse profissional slash é um profissional múltiplo, né, que cada vez mais vai aparecer, vai pipocar aí no mercado, não só para complementar a própria renda, né, mas para trazer um olhar diferente para os serviços e para os negócios em geral, né? Com esse conhecimento tão diferente. Então, eu acho que o profissional slash muito legal essas perguntas terem aparecido, porque eu acho que eles vão ser grandes chaves assim, para esse novo momento do varejo. Eu acho que é uma oportunidade muito grande. João, me permite... Fala aí, Jussara. Fala aí. Aí que a Tati falou, eu acho que a pandemia e a crise também provocou isso, né? Também já tinha a tendência do profissional slash, e aí é muito legal. Eu, por exemplo, aqui no GSPB tem um monte de profissional slash, né? Todo mundo mudou muito o seu caminho. O André, que é o sócio fundador, era um advogado, diretor jurídico, e aí agora cuida de franquia, de varejo. O mais importante dessa história é você ser curioso. Isso é muito importante. Todos nós mudamos, muito estamos nos adaptando. Eu estou me adaptando, já me adaptei, eu virei a chave muito rápido e gosto muito do que faço, são coisas muito diferentes, a história do aprendizado a cada dia. O importante é você manter a curiosidade. E eu acho que esse é um momento, claro, assim, um momento muito propício desse profissional, que pode fazer tudo. A gente sabe fazer muita coisa, claro. Eu não sou, né, Tati, eu não sou artista, eu não sei, se pode dar a desenhar, não sei fazer nada. Mas sei fazer algumas coisas, de repente eu descubro alguns skills que eu não imaginava, que você não exercitava, entendeu? Você agora precisa exercitar e falar, opa, mas eu sei fazer isso. Dá um orgulho danado, dá um sentimento de realização muito grande. E eu acho que isso faz as empresas crescerem mais, porque não fica cada um na sua caixinha fazendo aquele negócio que sempre fez antes, né? E aquela história que eu vi, quer dizer, as empresas quebram não porque elas fazem tudo errado, é que elas fazem as mesmas coisas durante toda a vida. Tem que fazer coisas diferentes. E nós, seres humanos, somos muito adaptáveis. O Roberto falou da adaptação, a gente é muito adaptável. Então, a gente pode fazer, eu acho que é o momento do profissional slash agora. O que vocês dois falaram, assim, João, você falou quando você fez a pergunta, meio que fez quase que duas perguntas ao mesmo tempo. Você falou do profissional slash e um pouco do empresário, né, empreendedor atual, como você disse, como está sendo visto, inclusive. Então, olhar Exato. Olhar para vendo um pouco para esse olhar, como você disse, acho que são duas situações, né? Essa questão de adaptação e questão de você ser acabar tendo uma pluralidade maior no teu trabalho é importante, né? Como você falou aqui, a Jussara está falando, a gente tem que se adaptar e a gente estamos percebendo que nesse momento a gente pode ser mais do que a gente sempre fez, né? Ou sempre foi, né? Vamos fazer um pouquinho mais, né? Então, assim, o cara está se adaptando em casa, no home office, ele está fazendo o trabalho dele, mas já está buscando outras coisas, já está fazendo. Então, realmente, o profissional slash, acho que 100%, acho que o mercado vai ser isso. O mercado vai exigir um pouco disso, né? Pessoas com um pouco mais, né, não sabedoras só daquela coisinha, né? Aquele pensar fora da caixa, literalmente. No início do papo eu falei muito sobre estar um passo à frente, estar pesquisando muito. Então, acho que esse profissional slash é o curioso, a Jussara usou o termo curioso, então acho que é o cara que está busca informação, quer cada vez mais, né? O que a gente tem conversado, tem falado com muitas pessoas, cada vez mais os caras estão lendo muito, as pessoas estão buscando muita informação. Quando você fala no livro, você viu o livro, li o livro tal, li o livro tal, quer dizer, as pessoas estão lendo cada vez mais, estão buscando cada vez mais informação. Hoje, né, digitalmente falando, você tem esses fóruns de debate, você tem essas palestras, você tem esses caras que você começa a seguir aí no Instagram, principalmente, no YouTube, o dia inteiro informação. Então, tem muita informação, tem muita coisa, mas aí voltar um pouquinho, e não só falar do profissional slash, mas voltar um pouquinho do profissional tradicional, como você falou, e como é que ele está sendo visto. O que eu percebo muito hoje, a gente tem percebido bastante, é que o empresário em si tem uma tendência para isso, né? Está começando a ser visto até um pouco melhor do que era antes, né? O cara, o pequeno empreendedor, né, era visto assim, o cara é empresário, está com grana, é o empregado, né? O cara que está sendo... que trabalha com esse pequeno empresário, viu o patrão como de uma forma que não era tão bacana. Hoje não, está tendo até uma admiração, né? Para você ser empreendedor hoje no país ou em qualquer lugar é difícil, né? Você rodar, você tem que fazer tudo. Então, você é um pouco já profissional slash. Então, quando você fala comparar
esse novo, né? Eu sou profissional de leste porque acelerou, a pandemia acelerou eu buscar novos negócios, ok. Mas e o cara que já fazia tudo isso? Que o empresário, né, ele é tudo. Então, o cara é o contador praticamente da empresa dele, ele faz a contabilidade, ele faz a administração, ele faz o financeiro, ele faz as compras, ele faz a venda. Então, mais do que isso, o que esse cara é? Ele é um mega profissional de leste, é o cara que sabe tudo ou um pouquinho de tudo, ele tem que se adaptar para caramba, né? Então, a Jussara acabou de falar aqui do André, nosso sócio. Ele é advogado, mas eu não vejo o André mais como advogado, eu vejo ele como empresário, ele vê um monte de coisa, eu também, administrador. Mas eu vejo, faço um monte de coisa. Um dia, uma reunião, eu estou falando de marketing, aí outra reunião, eu estou falando de moda com a Camila, estou falando de sustentabilidade, estou falando de shopping. Então, assim, a gente tem que se adaptar assim. Então, adaptação e busca, né, de conhecimento não faz mal a ninguém. Então, acho que tem que ser isso. Acho que o novo empresário, se não pensar dessa forma, e aí eu estou falando não porque eu acho, né, o que eu acredito, eu vejo na prática. Eu vejo aqui os empresários que chegam de pequenas, médias e grandes marcas cada vez mais nisso. Os caras estão buscando informação, buscando realmente um futuro para se adaptar para que daqui a 5 anos o negócio deles não esteja velho. Tem marcas que estão chegando aqui, estão buscando, elas não querem, a marca não quer ficar, ela pode ser tradicional, mas não pode ser velha, né? Você tem que pensar a forma um pouco diferente. Eu sou um profissional, eu sou um profissional antigo, né? Eu tenho 40 e tantos anos de idade e tenho 26 anos de carteira assinada, né? Ou vou falar de profissional a partir dos 18 anos, trabalhando ativamente. Eu não quero ficar velho, eu quero ser um cara antigo, tradicional, mas não um profissional velho. Então, acho que você tem que buscar isso aí, né? Buscar conhecimento. Eu complementaria a fala de vocês com um ponto que é interessante, né? Porque assim, a gente fica perguntando por que também a franquia seria um bom negócio? Porque assim, hoje eu vejo muitas pessoas se associando, né? Porque para você fazer bem alguma coisa, você tem que ter multipluracidade de inteligências, né? Eu que tenho, por mais que eu possa fazer alguma coisa bem, mas quando você se associa, né? Como agora a gente está aqui fazendo essa experiência de educação, a gente quer procurar as melhores pessoas para a gente estar grudada e para que a gente troque a experiência e para que a gente se complemente. Então, assim, quando eu olho para o mercado até da franquia, eu vejo uma oportunidade de você se associar a marcas ou a produtos ou a propósitos que você se conecte e dali você também tem uma entrega para aquilo. Não somente, eu vou botar franquia porque eu não vou trabalhar, isso não é uma realidade, né? As pessoas hoje elas precisam se envolver, como o Lang falou. Eu não boto dinheiro no lugar que eu não vejo o dono presente, né? Antigamente a gente falava com a barriga no balcão, né? No varejo. Mas isso é pura verdade, né? Porque assim, você não tem engajamento se você não tem envolvimento. Né? O envolvimento para o empreendedor ele é fundamental, ele tem que estar apaixonado pelo seu negócio, né? Uma paixão que ele fica curioso, caramba, não deu certo aqui, e a curiosidade traz soluções, né? O foco tem que ser na solução e não no problema. Então, assim, quando eu olho para isso, eu vejo também uma chance da gente estar associado a coisas que já dão certo, a negócios que já dão certo, e aí você consegue, de uma maneira mais acelerada, ter sucesso, né? Quando você se associa com empresas ou negócios complementares para um bem comum, como é o objetivo do BBI, do CBI, que é a transformação. Então, a transformação educacional, né? Quando você fala de transformação, você está falando de você obter resultados diferentes e você agregar conhecimento. O conhecimento, ele nunca vai sair de moda. Quando a Tati fala de colocar a cadeia aberta, né, transparente, você está dizendo que você está educando a pessoa sobre como aquilo é feito e para a próxima compra dela, ela ser mais consciente e o que vai acontecer? Mais exigente, porque ela tem mais informação. Então, a educação ela transforma a partir do momento que você expande a sua consciência. Então, quando você expande a sua consciência sobre aquele assunto, você é mais crítico, sim, você escolhe melhor e você faz melhores parcerias. Então, assim, para mim, a educação ela está presente em tudo que a gente está falando, porque a partir do momento que você sabe um pouco mais sobre aquilo, você consegue contribuir, você se sente parte, porque a maior dor do ser humano é não se sentir parte, né? O ser humano ele já nasce com essa dor. Então, a gente quer fazer parte. E para você fazer parte, você tem que estar envolvido e inserido.
Então, eu não acredito em relações sem envolvimento e eu não acredito em negócios que não tenham propósito e conexão. Total. Camila, isso que você está falando aí, cara, acho bacana. Aí, João, também fazer um outro adendo aqui, rapidamente. Duas situações. A primeira, nessa troca de experiência, né? Quando vocês conversaram com a gente, lá, há algum tempo atrás, a gente pensou em fazer esses módulos, né, dentro da empresa de vocês, a gente fala, pô, vamos levar o varejo para lá, vamos levar para o BBI a parte de franquia. Essa parte que a Camila está falando, que é a troca de experiência, quando a gente começou a montar as matérias, pô, a preocupação maior era trazer gente do mercado, gente que era autoridade em cada área, para trocar experiência. Então, acho que a educação e essa troca de experiência é muito importante. E aí, usando um pouquinho do que vocês estão falando, trazendo para a nossa realidade aqui de franquia, porque a Camila começou a falar em franquia, e dizendo que as pessoas estão buscando o modelo já formado. Cara, a gente aqui no início do ano, em pré-pandemia, uma loucura, eu e a André, a gente sentado, a Jussara estava junto com a gente falou, cara, vamos botar para frente nosso projeto de franqueadora, porque a gente formata a marca, transforma, a gente pega uma marca, estrutura a marca toda para botar ela no mercado de franquia. E depois faz a expansão, capta investidor, capta franqueado, né? E a coisa vai lá e cresce. Mas depois daquele certo momento, às vezes não, a gente não participava mais disso. A gente mudou, a gente falou, vamos trazer para a nossa realidade aqui, vamos formatar, vamos expandir, mas vamos continuar juntos. E a gente trouxe pessoas do mercado, que aí você falou, esses profissionais de leste, né, ou profissionais que estão buscando novidade, buscando outras coisas, começaram a sair pessoas muito preparadas no mercado, ex-executivos de grandes marcas. A gente tem aqui 3 grandes executivos que viraram sócios de nossa franqueadora, Renata, Luiz e Luciano. Um era diretora da Souza Cruz, outros 2 diretores da BR Malls, e eles vêm trazendo novos, né, franqueados ou novos sócios para a gente. Eu aí falo BR Malls. Oi, BR Distribuidora. BR Distribuidora, eu falei, BR Distribuidora. Eles vieram da BR Distribuidora, Luciano e Luiz, já eram diretores, a Renata da Souza Cruz, mas o mais importante não foi porque eles estão buscando diversificar investimento. Eu vejo quando a gente fala com eles não estão só, eu tenho investimento, eu quero investir, em vez de investir na bolsa, eu vou investir em varejo, vou investir em franquia. Não, o mais importante é que eles vêm para cá para troca, incrível que pareça, troca de experiência. Esses caras têm 30 anos de mercado, né, 20 e tantos anos de mercado, mas eles querem trocar. E para a gente aqui foi muito bom isso. Então, a gente está aprendendo todo dia. Então, assim, a gente conhece, a gente fala de franquia, o GSPP tem 25 anos de mercado de franquia. Pô, então a gente sabe tudo? Claro que não. Todo dia a gente aprende com cada marca que chega aqui e cada executivo desse. Então, a troca de experiência é muito boa, né? Então, esses caras vieram para cá e estão vindo cada vez mais, trazendo mais pessoas boas e com experiência para serem trocadas. Aí, quando você fala em educação, Camila, eu acho que isso é do caramba. A gente tem que pensar muito nisso. E aí, obviamente, a tecnologia, de novo, nos trouxe a sair daquele curso, né, offline, que acho que funciona muito. A gente tem clientes aqui, né, que curso de inglês, curso preparatório, offline, mas o digital, como a BBI hoje, leva rapidamente para você. Você está em casa, você está sentado na tua cama antes de dormir, ou você está sentado no sofá com a tua mulher ou com o teu marido, você está ali fazendo um curso, você está vendo, né, ali e se informando cada vez mais. Então, acho que isso é bem bacana. E só para complementar, como vocês estavam falando aí na questão de educação, franquia e tal, só para complementar um pouquinho dessas pessoas que estão chegando cada vez mais buscando informação. Legal, Humberto, obrigado. Foi bom você ter falado um pouquinho de franquia, Humberto, porque a gente já está preparando um evento para falar só de franquia, um evento como esse, né, gratuito, para falar só de franquia. E aí eu acho que já deu para dar um gostinho aí, já deu para colocar uma pulga atrás da orelha. Quem está assistindo, obviamente todo mundo que está assistindo aí vai receber também o convite para esse evento. A gente vai falar um pouquinho melhor depois sobre isso. Não sei se vai ser sábado que vem ou no outro, mas vocês vão saber aí em breve, tá bom? Já estamos nos últimos 20 minutos aí. Antes de passar para as considerações finais de cada um aí, queria pedir para cada um falar um pouquinho, mas antes disso, tem também algumas pessoas aqui perguntando sobre educação no varejo. E quando a gente fala de educação no varejo, eu vou responder essa pergunta rapidamente. A gente tem 2 pontos aí, dois tipos, vamos dizer assim, de educação no varejo. O que eu quero dizer com isso? Uma delas é uma empresa de educação que atua no varejo, como o curso de inglês, por exemplo, ou a pergunta pode ser como que a educação transforma o varejo, ou seja, o varejo comprando educação para si próprio. Eu vou responder a segunda pergunta, que eu acho que provavelmente vai atingir mais gente que está aqui assistindo do que a primeira. Ou seja, por que a educação é importante? Uma educação continuada é importante no varejo.
E eu queria responder essa pergunta com um exemplo que eu dei ontem também, por acaso, lá no almoço que a gente teve, né, Humberto, né, Camila, Jussara também, Tati, estava todo mundo lá, nesse almoço, e que eu dei um exemplo lá e eu queria passar aqui para vocês também. Qual que é a grande importância da educação no varejo? A importância de você trazer uma visão externa, uma visão diferente da que você está tendo para dentro da sua empresa. E com isso você pode ter alguns insights que muitas vezes você não teria sem essa informação externa. Tem uma frase do Einstein que eu gosto muito, que ele fala assim: você não consegue resolver um problema com a mesma cabeça que criou esse problema. Então, você tem duas alternativas aí. Ou você contrata uma consultoria, que é muito legal, muito importante, normalmente é mais cara e mais longo prazo, ou você contrata um treinamento externo, que vai também te dar inputs, que normalmente são inputs que todas ou a grande maioria das lojas ou das empresas têm, para que você faça transformações no teu negócio. Vou dar um exemplo aqui, que foi o exemplo que eu dei ontem, lá no almoço. Eu estava conversando recentemente com um amigo, que é dono de uma loja, e normalmente o pessoal do varejo eles têm quase que uma obsessão por um indicador específico, que chama faturamento. Ou seja, se o faturamento está alto, eu estou bem, se o faturamento está baixo, eu estou mal. Normalmente o pessoal pensa em faturamento. E em uma das aulas que a gente deu para essa empresa desse meu amigo, a gente falou sobre margem de contribuição unitária. Eu não vou me aprofundar aqui sobre isso, mas resumindo muito, de uma maneira bem resumida, bem bruta, o que é a margem de contribuição unitária? É o quanto você vende o teu produto menos o quanto você comprou esse produto, o quanto te custou, custos variáveis, né, desse produto. E ele tinha uma loja, uma farmácia, e ele falou o seguinte, ele falou: João, cara, isso mudou minha perspectiva em relação ao meu negócio. Por quê? Quando o cara hoje vai na minha farmácia e pede por um remédio de marca, o que eu faço? O que eu fazia antes? Eu dava um remédio de marca. Hoje em dia, eu ofereço genérico. O genérico é mais barato do que o remédio de marca. Só que a diferença entre o preço que eu vendo e o preço que eu compro esse remédio no laboratório é maior, ou seja, o meu lucro é maior. Então, na verdade, o que ele percebeu? Ele abaixou o faturamento dele, mas aumentou a lucratividade, que é outro indicador que a gente também ensinou lá nesse treinamento. Então, o que aconteceu aí nesse negócio? Ele aumentou o lucro, ou seja, no final do mês tinha mais dinheiro sobrando para ele investir ou fazer o que quiser com esse dinheiro, mesmo tendo reduzido o faturamento, graças a um pensamento que não tinha tido antes. E essa também é a importância da gente trazer profissionais que, na prática, sabem o que estão fazendo, que na prática já passaram por isso, já apanharam, porque eles vão trazer esses conceitos como margem de contribuição unitária, não só na teoria, mas também na prática de como que mudou esse negócio dele. E aí eu penso do ponto de vista do consumidor. A gente fala muito de consumidor aqui, da experiência do consumidor. Imagina o consumidor entrando numa loja, numa farmácia, pedindo um remédio caro, e aí o cara que vai vender para ele lá, o vendedor, fala assim: por que você não leva um genérico que é mais barato? E olha que interessante, eu não vou entrar aqui na discussão se é bom comprar genérico ou não, se é melhor comprar de marca ou não vou entrar nessa discussão, mas olha que interessante, como é que fica na cabeça do consumidor? Pô, que cara legal, esse cara me falou que tem uma coisa mais barata, ou seja, ele deve estar ganhando menos na cabeça do consumidor, né? Esse cara é muito legal. E aí o que esse vendedor faz? Ele vai pegar o genérico, vai colocar dentro de uma cesta grande, para a cesta grande parecer vazia, e o cara sentir a necessidade de encher aquela cesta, que é uma outra técnica que a gente também utiliza na venda de varejo. E aí o consumidor, ele vai pensar assim: poxa, o cara foi tão legal, pega o quê? Vai pegar o quê? Vai pegar um shampoo, vai pegar um creme, vai pegar um desodorante que estava precisando ainda levar. Então, o cara, além de manter o faturamento, porque ele vai comprar outras coisas, ele ainda aumenta a sua lucratividade. Ou seja, são coisas desse tipo. É claro que isso aqui é um exemplo bobo de 5 minutos de uma aula específica que foi dada a ele. Estou imaginando o curso inteiro. Por isso que a gente, quando criou esse curso de varejo, esse curso de franquia, são 2 cursos que a gente está falando aqui, né? 2 cursos diferentes. A gente trouxe profissionais de ponta. Se vocês entrarem lá no site, quem está assistindo aí a gente pelo YouTube, tem o link aí. Quem não está assistindo a gente pelo YouTube, vai no nosso site, aí no bbiofchicago.com, vai lá em treinamentos e cursos livres, vocês vão ver. Os profissionais são profissionais de ponta, são os melhores em cada uma das áreas. Então, a gente trouxe a Camila, junto com o Humberto, com o André, junto com a Jussara, o pessoal todo do GSPP, trouxe uma equipe realmente fantástica para esse treinamento, que passou por aquilo na prática e que vai certamente ajudar bastante quem está passando por isso. Então, além de ser um exemplo de collab, né, Camila? Além de ser um bom exemplo de collab aí, né, Tati? Tati também falou bastante. Então, Humberto também. Então, brincadeiras à parte, realmente vale a pena você dar uma olhada lá se você acha que pode agregar ao teu negócio, tá bom? Gente, eu queria pedir então as considerações finais aí. Vamos começar na ordem que começaram as apresentações também. Então, começou pela Camila, não é isso?
Camila, se você puder falar assim, as considerações finais, o que eu quero dizer com isso? Se você puder passar uma mensagem para quem está assistindo, para quem trabalha no varejo, ou até em franquia, a gente vai fazer um evento só de franquia depois, mas ou até em franquia, que mensagem você passaria? O que você acha que é mais importante de tudo? Se ele não ouviu nada até agora e ele tivesse que ouvir alguma coisa em 2 minutos, o que essa pessoa teria que ouvir? Então, acho que essa aqui é a pergunta final. Vou falar em 10 segundos, assim, uma frase que eu gosto muito. Use a tecnologia e valorize as pessoas, e não o contrário. Então, assim, existe essa guerra entre tecnologia e gente, que a gente se una, porque a entrega de um é diferente da entrega do outro. Então, assim, vamos dar as mãos à tecnologia, usar as tecnologias e vamos valorizar as pessoas, porque as pessoas existem antes da tecnologia. Quem criou a tecnologia foram as pessoas. Então, assim, a valorização humana se torna muito necessária nesse momento para que a gente consiga fazer negócios de sucesso. Legal, acho interessante ouvir a Camila. A Camila tem um lado muito humano, né? E muito sentimental nesse sentido, que é super agregador para esse negócio. Eu tenho certeza que pessoas que estão ouvindo no YouTube, às vezes chegam a se emocionar, né? Escorre até uma lágrima, né, Camila? Realmente, as reflexões que você faz são muito importantes. Ô, João, Parabéns eu aí. sou engenheira, então, assim, eu tento Aí, olha botar só. o meu yin e meu yang, né? Assim, eu também sou Legal. Olha o engenheira. profissional Slash aí, né? Legal. Muito bom. Mas, assim, é importante a gente entender o que realmente importa, né? E eu uso muito dados para tomar as minhas decisões, mas sem as pessoas realmente fica muito mais difícil, né? Legal, parabéns. Muito bom mesmo. Obrigado, Camila. Acho que a seguinte foi a Jussara, né, Jussara? Complementando, a Camila já falou bem das pessoas, acho que cuidar das pessoas é fundamental. Estou falando do público interno como público externo. Mas acho que o profissional hoje, o que ele tem que manter, o profissional é um ser humano, a curiosidade. É sempre manter essa curiosidade e essa capacidade de aprender. Então, e é importante essa história dos cursos, e hoje a gente é muito mais fácil aprender. Olha aqui, a gente pode estar numa sala de casa e estar aprendendo nos cursos todos que vocês fazem, que outras plataformas fazem e tal, mas eu acho que é importante ter essa curiosidade. Essa curiosidade faz com que você ouça as pessoas, veja o que elas estão fazendo, observe o comportamento, porque o comportamento humano é que define qualquer mudança em qualquer lugar do mundo. Legal, Jussara. Obrigado também. Excelente. Também sempre muito profundo, com muita experiência e muito ensinamento, né? Obrigado mais uma vez. Obrigado. Posso fazer damas primeiro? Posso chamar a Tati? Pode, por favor. Tati, por favor. Bom, gente, foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Acho que a discussão foi muito rica. E se eu puder colocar uma última consideração, né? Retomando o conceito de antifragilidade que o Lang colocou no início, eu acho que o mais importante para o profissional de varejo nesse momento é uma mudança de paradigma para cada vez tornar mais antifrágil, né? Que seria, em vez de eu quero acertar, eu quero aprender. Então, assim, a gente vai sempre melhorar a nível de negócio, a nível de oferecer produto, serviço para o consumidor, se a gente estiver tentando aprender cada vez mais e não só querendo acertar. Assim a gente vai conseguir passar pelas crises, passar pelos momentos de dificuldade, sair mais forte, sair com mais ensinamentos, mais aprendizado. Então, acho que essa mudança de paradigma parece besteira, mas se a gente pensar, em vez de eu quero acertar, eu quero aprender. O que eu posso fazer aqui para aprender, para cada vez me desenvolver cada vez mais e oferecer um negócio de mais valor para os consumidores e para o mercado em geral. Então, essa seria a minha mensagem final. Obrigada mais uma vez pelo convite e até a próxima, né? Obrigado, Tati, com certeza. Com certeza. Tati também faz parte do corpo discente também, do corpo docente também, do treinamento. Então, parabéns, obrigado, Tati, também, sempre com muita experiência a agregar, desde a consultoria da McKinsey até a executiva do Grupo Soma, como consultora hoje no setor de moda. Então, obrigado mais uma vez. Realmente foram reflexões muito profundas e muito boas também. Obrigado. Roberto. Gente, primeiro, obrigado, Dácio, valeu pelo convite aí para a gente estar trocando essa ideia, ainda mais sábado, né, de manhã cedo, todo mundo cabeça mais tranquila, né, não tá naquela correria da semana. Então, assim, quando a gente fala aqui, né, e fala em sucesso, né, quando você fala, o empresário teve sucesso, ele deu sorte, tem muita gente que fala isso, né, ele deu sorte, mas esquece, lógico, fala, deu sorte porque ele estava na hora certa, no lugar certo.
Não adianta nada você estar na hora certa e no lugar certo se você não estiver preparado. Então, quando a gente está falando aqui em estudo e adaptação, é importante. Estou estudando, sou super acadêmico, mas também não estou aberto a me adaptar ao mundo novo, ao moderno, não adianta nada. Então, eu falei desde o início, né? Eu falei poder de adaptação, mas o poder de adaptação, se não houver estudo por trás, né? Você está buscando informação, não adianta nada. Então, vamos torcer para trabalhar bem, né? E estudar bastante, se adaptar bastante, para estar na hora certa, no lugar certo. E principalmente preparado. Se você estiver preparado, com certeza você vai aproveitar a oportunidade. Legal, Humberto. Muito bom mesmo. Obrigado, Humberto. Conheci recentemente junto com o André, junto com a Jussara também. Já virou amigo aí, né, Humberto? Então, obrigado mais uma vez. Humberto, pô, como eu já falei aqui, certamente, se não o cara, um dos caras mais experientes nessa parte do front aí, do varejo, do comercial, né? Então, agregou bastante também ao conhecimento. Essa questão, né, meu avô que sempre falava essa frase, que eu acho que ele talvez tenha tirado do Tiger Woods, se eu não me engano, que é o seguinte: quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte, né, Humberto? Quanto mais eu estudo, mais eu tenho sorte. Então, é exatamente isso, cara. Se você tem uma oportunidade, você não está preparado para essa oportunidade, não faz nenhum sentido você ter essa oportunidade. Na verdade, não vai ser sorte nenhuma. Então, a preparação, o estudo, o curso e o trabalho são fundamentais aí. Obrigado, Humberto. Valeu, obrigado mais uma vez. Lang. Um abraço. Pessoal, eu queria terminar aqui, né, com uma reflexão que eu até terminei na nossa live passada. Me perguntaram essa semana, na verdade 2 semanas atrás, qual foi a frase que me marcou 2020. Então, eu sou muito de frases, né? Eu gosto, né? Comecei a refletir e eu falo que 2020 para mim resume que tem muita gente com muito namastê e pouco bom dia para o porteiro. E essa frase pode ser mal interpretada, mas eu queria explicar um pouquinho ela, né? Tem muita empresa, não é só varejo, não, cara. Eu queria deixar essa mensagem para todo mundo que está escutando, que se preocupa muito em parecer e pouco em praticar. Eu acho que a gente tem que se voltar para o óbvio. Assim como eu falo em toda palestra minha, o óbvio tem que ser dito, o óbvio tem que ser feito. Tá? Muitas das coisas que a gente falou aqui são coisas óbvias, tá? Mas o que diferencia as grandes empresas é que elas põem realmente em prática o seu discurso. Tá? Então, a gente precisa pôr em prática o nosso discurso, a gente precisa pôr em prática o óbvio, começar pelo óbvio. Tá? Eu brinco que se tem uma coisa que essa quarentena ensinou para todo mundo, na verdade eu estou aprendendo a cada dia, né? Primeiro, não ter certeza de nada, né? Segundo, é que quando apagaram as luzes lá em março, tá? Quando todas as empresas tiveram que fazer home office, quando todas as empresas tiveram que mandar os colaboradores para casa, foi nesse momento que a gente viu o real valor da cultura, o real valor dos processos bem desenhados, o real valor de tudo isso que a gente falou aqui, tá? Pois, cara, com as luzes apagadas, não dava mais para exibir os post-its nas paredes, não dava mais para exibir as paredes cinzas com desenhos bacanas, e sobreviveu e saiu mais forte, que a gente tinha uma cultura muito bem definida e mais, que a gente tinha uma cultura do bem, do acolhimento, do foco no cliente muito bem definido. Quem só falava isso não sobreviveu ou saiu muito mais fraco, tá? Então, eu acho que a gente falou de adaptação, a gente falou de antifragilidade, mas eu queria terminar esse discurso com pratique realmente aquilo que você prega e tome muito cuidado com o óbvio, tá? O óbvio todo mundo fala, mas pouca gente pratica, tá? Então, foco no cliente, escute o cliente, tá? Esteja presente aonde o cliente está presente, escute o seu vendedor e, cara, diversifique. Crie uma cultura da antifragilidade dentro da sua organização. Com isso, eu tenho certeza que a gente vai passar para outro patamar em termos de gestão, em termos de performance, não só no varejo, como em todos os segmentos que a gente assiste, que a gente tem interface, que a gente está presente. Legal? Por último, eu queria agradecer a presença de todo mundo aí, tá? Realmente foi um bate-papo, cara, muito, muito produtivo. Eu tentei falar pouco, ouvir bem, mesmo assim já estou com um pouquinho de falta de ar. João, mais uma vez, obrigado aí por ter me ajudado aí nas perguntas. Tá? Liguei hoje de manhã para o João, só nos bastidores. Aí. Falei, João, você vai ter que... Geralmente eu que gosto de fazer as perguntas, o João gosta de ficar mais na dele. Falei, João, hoje você vai ter que fazer pergunta aí, cara, porque senão não vai dar para levar. Mas, cara, brigadão aí pela presença, a gente está muito feliz aí com essa parceria. E só para finalizar, eu falei essa frase ontem para o João, né, João? A gente estava estudando sobre investimentos em outras áreas. Falei, cara, João, eu vou se você for também. Cara, eu fico muito feliz da gente estar fazendo isso em conjunto.
tá? Não é chavão, não é frase solta, não, cara. Eu sou o tipo de executivo que eu não gosto de fazer nada sozinho, tá? E aí, quando você cai doente 2 dias, você vê que essa decisão é a decisão correta, porque você tem alguém para te cobrir. E esse curso de varejo, cara, que eu tenho orgulho que vai ser o maior curso de varejo desse país, que a gente vai realmente tocar nos assuntos que devem ser tocados, vai levantar pautas que as pessoas não gostam de levantar, e a gente está fazendo junto com um parceiro desse porte, desse tamanho. Cara, isso é um motivo muito de orgulho aí para o BBI e para todo o grupo, tá bom? João, faz o encerramento aí para gente. Beleza. Obrigado, Lang. Obrigado aí mais uma vez. Foi uma honra estar presente nessa sala aqui com todos vocês aqui. São ícones aí do varejo. Obrigado ao GSPP pela parceria de sempre. Obrigado, Camila, Jussara, Humberto. Obrigado, Tati, também. Lang também. E, enfim, espero que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho de conhecimento ou qualquer mudança, pequena que seja, mas se for positiva, na vida de qualquer um aí que assistiu, já valeu super a pena. Tá bom? Só vou fazer um pedido, João, que o João não é tão ligado em rede social, mas esse é o meu ponto forte. Verdade. Galera que está assistindo, cara, dá um print aí, compartilha, tá? Marca o BBI, me marca o João, apesar dele não gostar de ser marcado aí, marca o pessoal que está aqui na live. Eu, pessoalmente, me comprometo, todo mundo que me marcar aí no print, vou adicionar vocês no Close Friends, que eu sempre posto conteúdo exclusivo também, lá no Close Friends. O GSPP tem Instagram também, não tem? Tem, GSPP. Qual o Instagram? GSPP Consultoria. Tá, marca o pessoal do GSPP também, tá bom? Pessoal, um excelente sábado para vocês. Obrigada. Um abraço. Um abraço. Gente. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.